Então, dando continuidade aqui ao nosso evento, né, a gente vai já para o segundo tema, que é a importância da jornada do cliente, né, e eu convido, né, nosso parceiro aí, Gart Capote. Falei certo? Boa. Bom, enquanto ele está chegando, vou falar um pouco sobre o currículo aí do Gart, né. O Gart é um escritor, consultor, um dos precursores do tema BPM no Brasil, estudando e praticando a disciplina de BPM desde 2004, né? Atua regularmente como consultor e instrutor em palestras de BPM e orientação de clientes para diversas instituições do Brasil e também no exterior. Então, o cara é internacional, hein? Tá vendo? A gente tá tão bom, hein? O Gart é fundador e presidente da ABPMP no Brasil e, além, né, de uma liderança internacional para a comunidade de profissionais de BPM, também é um profissional praticante e muito respeitado pelos seus projetos e resultados. E como escritor, o Gart já tem 6 livros aí e está prestes a lançar em 2025 o seu 7º livro. Gart, por favor, salva de palmas aí para o Gart, gente. Alô, alô. Foi? Não. Opa. Alô. Foi? Melhor, né? Me ouvem bem? Eu falo um pouco mais baixo que o Delmar. Aliás, me arrumou um problemão, né? Parece de praxe a gente falar isso, vir logo depois assim de uma apresentação tão entusiasmada, empolgante. Mas daqui a pouco eu acordo também e vocês vão ver que eu também estou vivo. Mas, começar do comecinho? Bom dia. Obrigado por pedir para o pessoal vir para frente também. Eu estava me sentindo assim, fragmentado, igual a audiência, e é melhor assim a gente se aproximar. E eu vou tentar, a partir de agora, fazer uma conexão. Aliás, se a gente tivesse ensaiado, não sairia tão bom. Porque tudo que o Delmar falou até agora é exatamente dois principais motivos da gente falar de jornada do cliente, como eu coloquei aqui no slide, né? Aliás, cadê o passadorzinho? Pronto. Jornada do cliente, do paciente, de quem quer que seja, porque na verdade a jornada não é de quem compra, usa, utiliza os nossos produtos e serviços, e sim sobre a vida das pessoas e como, Delmar acabou de falar, como ela registra aquelas interações, aquelas ações nas quais ela está envolvida no dia a dia das nossas empresas, com os nossos produtos, com os nossos serviços. Lino falou logo no início, foi ali, a moça fez toda a diferença, se preocupando em observar um pouco mais o que ela inicialmente tinha sido demandada de fazer. Então, a entrega, quando envolve um ser humano, ela pode ser muito melhor, muito mais cuidadosa. Essa eu acho que é a palavra-chave do dia, cuidado. E, principalmente, se nós não... Isso é muito contraintuitivo, talvez. Eu trabalho com gestão, a vida pragmática das coisas, apesar de ser envolvido por um olhar interior há bastante tempo já, mas o meu dia a dia é muito mais no material, no pragmático, né? Na materialidade do trabalho e dos seus resultados. E quando você chega nesse ponto da sua vida e descobre que talvez neste momento, em 2025, o que nós estamos vivendo de tecnologia e de avanço nas técnicas e métodos de gestão, o grande diferencial, provavelmente, nos próximos anos, será a nossa capacidade de reconhecer por trás do crachá, das interações, do nome cliente, colaborador, o que quer que seja, que ali existe uma pessoa. E esse é o tema do meu novo livro, um dos temas, né, que é a centralidade em experiência, a centralidade em pessoas, porque tudo que a gente tem à nossa disposição, de método, de tecnologia, de abordagens clássicas ou novas, nada disso importa se a gente não produzir algo que o outro ser humano envolvido naquela relação reconheça e registra como algo minimamente positivo para ela. Eu vou até trazer para vocês aqui umas réguas de avaliação que a gente pode usar assim como metacategorias, de é positivo, é indiferente, é negativo, para que nos faça, assim, no mínimo, projetar as entregas com essa preocupação já no nosso radar. E é isso que eu vou apresentar a partir de agora para vocês, um método que eu lancei num livro de 2020, que contém ali 8 passos que todos nós, independente da sua formação ou profissão ou função atualmente, todos nós podemos usar como uma orientação
para observar e projetar entregas e relacionamentos, ações e interações mais cuidadosas. É muito estranho falar isso enquanto pessoa que vem da tecnologia e trabalha com gestão, processos, esse tipo de coisa, e falar de cuidado, de relacionamento, de emoção, de sensorial. Todos nós aqui neste momento provavelmente já estão, além de 1001 pensamentos fora daqui, porque é muito difícil estar presente, também estamos registrando inconscientemente, alguns até conscientemente, algum ponto de valor, se foi positivo, se foi negativo, o que quer que seja, tá? Então, eu vou começar aqui do comecinho, deixa eu ver se está legal. Pronto. Eu não vou matar vocês de tédio mais do que necessário. Aliás, estão me ouvindo bem? Eu costumo falar muito alto, mas está bom aí para vocês. Pessoal online também, espero que sim. Eu vou passar rapidinho isso aqui, só para vocês entenderem essa pessoa que está aqui na sua frente, profissionalmente, por onde ela passou antes de chegar aqui. Como meu amigo falou, eu comecei lá em 2002, 2003, 2004 com esse assunto BPM, que é gerenciamento de processo de negócio. Por acaso, fui convidado a participar, eu era gerente de projetos de tecnologia, de desenvolvimento de software, integração de sistemas, esse tipo de coisa. E eu caí num projeto que era necessário ler um livro chamado BPM, a Terceira Onda. Era o livro que marcava essa disciplina de gestão lá por volta de 2002. E eu, de paraquedas, caí nesse projeto. Aí o líder da equipe foi quem falou assim: todos precisarão ler e entender o que está dito nesse livro, porque senão nem vão participar do projeto. Então, eram 6 pessoas, mais essa liderança, todos leram o livro, alguns se apaixonaram pelo assunto, outros simplesmente abandonaram e nunca mais trabalharam com aquilo. Eu fui um dos que se apaixonou, e a partir dali comecei a me envolver cada vez mais tecnicamente, profissionalmente com o assunto gerenciamento de processos de negócio. E em algum momento ali na frente, 3, 4 anos depois, busquei uma certificação internacional e não existia uma certificação. Eram dezenas, centenas até, mas todas vinculadas a uma tecnologia, a um fabricante de um produto, etc. E não era isso que eu estava buscando. Naquele momento eu encontrei depois um pouquinho uma associação de profissionais que estava nascendo lá em Chicago, e eles lá tinham a pretensão de escrever um BOC, né, um conjunto de conhecimentos comuns sobre a área, o gerenciamento de processo de negócio, e depois, no futuro, ter uma certificação. Eu falei, é por aí que eu quero ir, e avancei. E participei dessa associação até 2007, 2008, pelo chapter de Tampa Bay, na Flórida, e depois, ali em 2008, caiu a ficha. Eu falei, eu acho que é isso que precisamos no Brasil. Vamos trazer para a BPMP Brasil, para a BPMP, né, fundar um chapter no Brasil dessa associação, e com isso a gente reuniu ali quase 10 pessoas na época no Brasil, que não era uma coisa muito comum, e conseguimos fundar. E aí a coisa mudou de figura completamente. De 2008 em diante, principalmente a partir de 2010, que a gente lançou a primeira certificação profissional, aquilo que eu buscava lá em 2005, 2006, eu só consegui em 2010, porque aí realmente a certificação CBPP, como chama, passou a existir. Para quem não está entendendo o que é o CBPP, é o equivalente em projetos, né, que é o PMP, o CBPP é para profissional de processos, gestão de processos. E a partir de 2010, aqui no Brasil, nós começamos a aplicar essa certificação, e isso revolucionou o mercado brasileiro, e pasmem, que acreditem se quiser, o Brasil se tornou o principal país, o principal chapter no mundo, sendo o segundo lugar Estados Unidos e terceiro a Alemanha. Nesse assunto BPM, eu acho que a gente pode ter orgulho disso. E até hoje, apesar das flutuações, né, do encolher e crescer natural do mercado, continuamos uma liderança inquestionavelmente e mundialmente. Nós somos assim uma das maiores referências, nós profissionais, tá? Não são empresas certificadas, são pessoas profissionais. E me dá muito orgulho, né, por isso eu trouxe esse slidezinho, de demonstrar ali, ver, né, na verdade, constatar que ao longo desse desenvolvimento todo ali, eu participei de praticamente quase tudo, e é muito gratificante você ver, como disse o Delmar ainda agora, o legado, né, que eu já estou chegando aí também, cada vez mais próximo de uma aposentadoria forçada, mas antes disso, o que foi construído é muito gratificante de observar. E, para finalizar, desde 2011 ali, eu comecei a escrever livros, e um deles eu vou apresentar aqui o método para vocês, de maneira rápida, assim, né, bastante, não exatamente superficial, mas lúdica o suficiente para a gente entender o desdobramento. Mas de 2011 em diante, até 2020, que foi o meu último livro,
Eu escrevi 6 livros de BPM, sendo um sétimo, que é uma segunda edição do Guia para Formação de Analistas, etc. Depois, se vocês quiserem, podem visitar lá o site, que eu vou deixar o endereço. Mas o interessante é o seguinte, além de termos esse EBOC, que é o nosso guia, né, o nosso compêndium quase da gestão por processo, todos os livros que eu escrevi, eles nasceram de uma dor de projeto, uma dor de realidade. Então, quando eu precisava fazer alguma coisa e desenvolvia ali com a equipe um método, uma forma alternativa para fazer aquilo tudo acontecer, isso, depois de um tempo de amadurecimento e refino, ele virava uma intenção de multiplicar aquilo. E aí nascia o livro. Então, eu escrevi um livro que ele tinha uma parte teórica, todos eles são assim, metade quase teoria, e a outra metade um método de como você pode aplicar, porque eu acho que é a minha missão, o meu propósito, como o Delmar falou, é de realmente multiplicar esse conhecimento, e não apenas a parte teórica, mas sim, principalmente, como cada um de nós aqui pode aplicar no dia a dia e já começar a colher os resultados. E hoje, nesse destaque aqui especial, é o livro Jornada do Cliente, o 6º livro, e nesse momento eu estou para finalizar, eu acho que em julho, o BPMX, que é um livro que trata de tudo isso que a gente acabou de ouvir, só que de maneira técnica, pragmática, porque as pessoas de gestão, se você não for assim, elas acham que você foi fofo e abstrato demais, né? Então você precisa ter um pouco de pragmatismo, mas o BPMX, que vem de flexibilidade, nexialismo, a capacidade de criar nexo, coerência em várias disciplinas e saberes diferentes, e, claro, a centralidade em experiências, por isso o X ao final de BPMX. Tá? E por agora, 22 anos depois, como disse meu amigo ali na apresentação, está na hora dessa 4ª ponte, e eu fico muito feliz de fazer essa ponte e constatar que essa ponte é sobre seres humanos, e não exatamente tecnologia. A tecnologia está aí, é claro, inclusive hoje a gente vai ver até a influência da inteligência artificial já nos sistemas que a gente tem à disposição, mas nada disso tem realmente tanto valor se a gente não conseguir traduzir o uso disso tudo nas relações, nas interações humanas. Acho que aqui é uma casa, né, e um público bastante acostumado a esse tipo de observação, que é o cuidado, né, a forma como entregamos e realizamos as nossas entregas de valor. E só para contextualizar a importância disso, vamos lá, mais de 100 anos, daqui a pouco 200 anos, que a gente está acostumado, tanto na parte educacional das pessoas, em linha de produção, né? Desde a escola prussiana, as esteiras de produção, de tudo quanto é coisa na nossa vida, a gente está acostumado a pensar de dentro para fora, olhar para o mercado como um elemento externo, e aqui nós desenvolvemos abordagens, produtos, serviços, ofertas, e esperamos que esse mercado, né, reconheça o valor daquilo e queira utilizar, comprar, participar de alguma forma. Essa é a abordagem tradicional de dentro para fora, para praticamente todo e qualquer negócio. Só que existe uma alternativa complementar e não excludente, que é também aprender a se colocar do lado de fora, ou pela perspectiva de quem utiliza e interage com os nossos produtos e serviços, tentar identificar o que acontece lá naquele outro lado, né? Não apenas o que eu faço, como eu gerencio, como eu produzo, como eu entrego, quanto eu cobro, mas sim, além disso tudo, as pessoas que lá interagem com meus produtos e serviços, como elas estão percebendo, como elas estão registrando essas micro-interações que acontecem de maneira consciente e inconsciente a todo momento com os nossos produtos e serviços. E isso é a perspectiva de fora para dentro, outside in, e todas elas tentam ali numa união dizer o seguinte, apesar da sua capacidade de gestão, da tecnologia mais moderna que você tem e usa, de todo o processo e o gerenciamento que você foi capaz de aplicar naquilo tudo, dos indicadores, dos KPIs, dos OKRs, de tudo que você hoje usa no seu dia a dia de gestor de liderança. Onde está o cliente nessa equação? É visível a relação do seu cliente com tudo que você faz dentro da sua organização? Provavelmente não. E isso nasceu, né, essa união, essa centralidade em experiências, nasceu também de dores, né, de necessidades e obrigações de vários projetos, que nós tínhamos simplesmente a obrigação de identificar tudo o que acontecia na vida das pessoas que interagiam com os produtos e serviços e como é que nós reagíamos a cada interação dessa. E você acaba por descobrir, quando tenta fazer isso, uma lacuna, um hiato, um vácuo de informação e de relacionamentos gigantesco.
e, ao mesmo tempo, riquíssimo em oportunidades de mudança, de transformação. E esse é o grande recado aqui. Tudo que eu vou começar a apresentar a partir de agora, em nome de jornada do cliente, tire essa qualificação cliente. Como é que é? Cidadão, paciente, qualquer coisa dessa. São jornadas de pessoas que nós, enquanto organização, profissionais, lideranças, decidimos intencionalmente nos preocupar e, por isso, cuidar de maneira diferente. Esse é o recado. Se eu pudesse hoje voltar no tempo e me jogar lá em 2019, antes da pandemia, que foi quando eu comecei a escrever, e em 2020 fosse fechar o nome do livro, eu não chamaria mais de jornada do cliente, porque eu acho que ele segmentou demais a abordagem, parece que é só para quem precisa vender alguma coisa e tal, e não é. É para o cidadão, é para o paciente, principalmente, né? Quem nunca ficou aí, precisou de um atendimento médico de alguma forma e não se sentiu ali naquele momento mais frágil, vulnerável, e gostaria de ter encontrado ali naquele momento tão importante para aquela pessoa e não para o processo apenas, um pouco mais de cuidado, de reconhecimento de que por trás do crachá paciente ou da pulseirinha colorida, existe uma pessoa com medos, com frustrações, com expectativas, né? E todos os seus motivos para estar ali e sentindo o que está sentindo. Ok? Então, abstraiam o nome cliente ou qualquer outro ali que venha depois de jornada e pensem jornada das pessoas, dos seres humanos envolvidos naquilo ali. E este livro, eu estou no foco, está todo mundo vendo, está atrapalhando aí, tranquilo? Tá. Só para me posicionar melhor. Mas esse livrinho, o Jornada do Cliente, que inclusive vamos fazer um sorteio por peso de mala, eu não consegui trazer muito, eu trouxe 2 unidades de livro aqui para sortear com vocês, um da jornada e o outro de BPM para todos, a gente faz aí no finalzinho, ou mais adiante, né, a jornada. Esse livro, o grande barato dele é o seguinte: se você se interessa pelo porquê das coisas, a primeira metade dele ele vai ter um pouquinho de teoria, mas logo na sequência você vai encontrar o método CCBXD, que é o nome fancy, né, para chamar de Customer Centric Business Experience Design, porque se não for em inglês, ninguém leva a sério, apesar de ter nascido no Brasil. Né? Mas esse método ele tem 8 passos. Eu gosto muito de usar um trinômio que é assim: consciência, coerência e harmonia. Alguém aqui já conhece o Caminho de Santiago de Compostela? Caminho de Santiago? Ninguém nunca ouviu falar? Poxa vida, bom, já fizeram, aí eu sei que é um pouco mais difícil. Eu felizmente fiz em 2022, em 2024 fui novamente por um trecho um pouco menor, a partir da minha casa, e pretendo fazê-lo em breve, novamente. E por mim farei até o último dia da minha vida, porque é sensacional. E o que é o Caminho de Santiago, independente da sua religião, crença, filosofia, ou qualquer coisa ligada à sua espiritualidade? É um momento que, se você permitir, você constrói a sua própria jornada. Apesar de caminhar junto com milhares de pessoas por um caminho pré-definido, cada um ali vive uma jornada completamente diferente. Interna e externa, porque o corpo responde de uma forma, você encara a ladeira e a montanha, o frio, o que vier à sua frente, cada um vai ter um relacionamento com aquela etapa da jornada. E é sobre isso que nós estamos falando. A jornada do cliente ou das pessoas, dos seres humanos que a gente vai tratar aí, elas são exatamente uma tentativa nossa, né, nosso interesse enquanto profissional, liderança, etc., de estabelecer que as pessoas envolvidas com aquele negócio, elas não têm um único caminho, um único produto, um único serviço, uma única relação de valor. Elas não podem ser avaliadas, medidas e acompanhadas por um único critério de valor. Eu preciso identificar e entender cada vez melhor as personas naquela jornada, os peregrinos, e cada um deles, ou grandes grupos, que nós chamamos de personas, vivem, cada um daqueles grupos, vive uma realidade bastante particular. E se eu me interessar por aquele grupo e a sua realidade, a sua peculiaridade, eu posso muito bem projetar na minha organização formas de tratar aquilo diferente. Estão comigo? Vamos andar junto nesses passos. São 8, né, para você fazer assim, passo a passo, mas depois de uma certa fluência, lá em projetos e alunos, é bastante natural que eles tratem essas 8 etapas em 4 movimentos, que eu vou passar aqui com vocês. Então, não é um negócio assim, ai meu Deus, é passo a passo, é cansativo, é demorado. Não, a hora que você aprende a fazer, entende as etapas que ali existem, são basicamente 4 movimentos para que você consiga projetar melhores experiências, produtos, serviços para os seus clientes, utilizadores, para as pessoas que a sua organização se interessa. E, felizmente, essa é a boa notícia, grande novidade, também nasceu de uma dor
de uma necessidade, de uma frustração. Eu comecei nesse mundo de integrar processos com jornada de cliente por volta de 2009. E lá na época, quando eu falava jornada, outside in, esse tipo de coisa, era tão estranho que as pessoas não davam muita atenção. Era muito comum ser assim, um discurso ao vento. Felizmente, a gente está em 2025, os carros não estão voando, a gente está fazendo bebê reborn, não é isso? Mas eu ouvi a conversa de vocês, não foi? Estava aqui, alguém estava conversando sobre isso, não foi? E é verdade, eu vi os memes também, parece que é a sensação do momento. Mas, se a gente pensar que talvez esse bebê reborn, por mais ridículo que possa nos parecer naquele momento, e talvez exagerada mesmo essa relação daqueles adultos com aquele brinquedo, com aquele item ali, é uma relação emocional. É uma relação que, por mais estranho que pareça, né, eu também não vejo aquilo com muita naturalidade, é bastante exótico, né, ver uma pessoa fazendo coisas que realmente só um ser vivo precisaria, mas ali são bebês ou são muletas, são formas de você ali talvez estabelecer um relacionamento, uma relação emocional que você já não tem há algum tempo e quer reviver, uma carência. Um problema interno, né, algo que precisa ser tratado de dentro para fora e não exatamente com um boneco. Mas quem é que está disponível aqui a se tratar de dentro para fora e com o tempo que isso envolve e os problemas que normalmente vêm? Alguém aqui medita? Independente de religião, qualquer coisa assim? Sim, meditação. O respirar, o dedicar um tempo para, não exatamente parar com os pensamentos, mas silenciar um pouco os ruídos para poder ouvir, talvez, a voz do coração e não apenas as conversas incessantes do seu cérebro. Né? Esse é um primeiro passo, eu diria, para que a gente possa trabalhar, por exemplo, num entendimento mais refinado sobre personas, é falar sobre pessoas. Falar sobre pessoas não é falar sobre objetivos materiais puramente. Né? Valores intrínsecos são talvez até mais importantes para muitos deles. E quando a gente entra nessa aventura de adicionar jornada de relacionamento no meio da gestão de processos, produtos e serviços, nós todos deveríamos nos permitir e até testar, ousar, aprender a se entender. E isso, ocidentalmente falando, é muito difícil. Parece uma balela, parece perda de tempo, isso é coisa de oriental, isso é coisa de místico, é de guru, tem 1 milhão de justificativas para a gente nem mesmo tentar. Eu comecei essa aventura interna há alguns anos, e como Delmar falou, dentro de casa, por motivos, assim, abrindo demais, talvez, assim, a minha vida, mas eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu achava que e acho ainda, né, que na época que eu comecei, tem mais ou menos 11 anos, eu não tratava o meu filho como ele deveria. Meu filho tinha 4 anos, 3 anos, alguma coisa assim, e eu exigia dele comportamentos e resultados que eu nem exigiria de um adulto hoje em dia, depois de pensar e entender um pouco melhor os meus próprios medos. Eu só estava projetando nele tudo que eu, dentro de mim, não tinha curado. Delmar acabou de falar isso para a gente. E quando a gente quer fazer jornada do cliente, gente, eu vou começar pelo primeiro passo, que é o entendimento das personas, conjuntos de pessoas com características, além das demográficas, que nos são interessantes. E por isso nós vamos olhar com cuidado humanizado. Como é que você fala de cuidado humanizado se você nem mesmo com você se permitiu se desenvolver a ponto de entender quem eu sou? Um pouquinho melhor do que ontem. Hoje já, né, esse avanço. Se a gente não faz isso, gente, é muito difícil. Você vai ficar preso no pragmatismo, no rigor, nos números. Isso a gente já faz há muito tempo. Se a gente quer cuidar de pessoas numa jornada de relacionamento, passo 1 é também se permitir um autoconhecimento, um autoentendimento, e, claro, com a ajuda de profissionais especializados nisso. Eu sou apenas um curioso, entrei na meditação porque tudo que eu estudava na época, inclusive em neurociências, que eu também sou um estudioso, né, por conta própria, nada formal, mas adoro o assunto, e você vai lá para a fisiologia do cérebro, os neurônios, etc., tudo acaba te levando, em algum momento, a falar, se você meditar, talvez você melhore o seu desempenho nisso, e entenda um pouco melhor isso. Então, as ciências mais variadas que falam de comportamento humano acabam falando também dos benefícios desse tempo que você dedica para se permitir a redução dos ruídos e das conversas internas e, com isso, conseguir entender a si mesmo um pouquinho melhor. E aí, quando eu olho para vocês,
E aqui eu estou 100% aqui, eu não estou com medo, não estou preocupado, não estou ansioso, não tem nada, eu estou simplesmente entregando o meu melhor nesse momento, de coração aberto e mente também. Então eu consigo capturar, nesta micro-relação que estamos criando hoje aqui, de 1 hora e pouquinho, uma série de observações sensoriais, emocionais, relacionais. Por que eu estou falando isso tudo? Porque é a coisa mais incômoda para nós, pragmáticos de plantão, nos colocar nesse momento e nessa camada abstrata, incerta. Nós estamos muito mais seguros com as certezas que fomos treinados, e nelas, normalmente, tem o histórico que comprova que se eu fizer isso, chega nisso, então é aqui que eu vou. Quando a gente fala de ser humano, relacionamento emocional, relacional, essa certeza, ela tem um ralo próximo, que seria ótimo, joga ela no ralo, que provavelmente a incerteza predomina, e é ali que a gente vai aprender a ajustar as coisas internamente. Tá? Boa notícia, toda essa dor que eu acabei de falar, ela foi parar dentro do livro, numa forma de método, que não é um método definitivo e que é infalível, ele é um método de consciência. Ele te ajuda a chegar nesse nível de entendimento, inclusive sobre o quanto a gente não sabe sobre os nossos clientes. E quando a gente faz isso, a gente é capaz de dar o próximo passo, que é buscar a coerência operacional para melhorar aquilo que hoje a gente identificou que não está tão bom. E isso está no livro, e desde 2023 começou a ser implantado, não é? Dentro do Interact Flow, que foi o primeiro ali a receber o método CC-BXD do livro, né, foi parar dentro da ferramenta, e agora também já está dentro do Interact RCA, lá nos seus módulos. Agora a gente também tem a capacidade de colocar a jornada do cliente em todas as questões que envolvem uma governança e uma gestão de processos, projetos de uma empresa. Tá? Então, já está disponível, eu vou mostrar aqui para vocês a partir de agora, tentando identificar, isso aqui já está, isso aqui na próxima versão. E qualquer coisa, daqui a pouco a gente tem o culpado aqui falando, se atrasar o release, né, esse tipo de coisa, mentira. Ele vai falar de outras coisas, mas sim, está no roadmap lá de entregas, a adição de todas as 8 etapas, né, e por enquanto já são 3, que cobrem um bom universo ali do trabalho que a gente vai fazer. Ou seja, jornada está lá dentro, e é isso que eu estava falando aqui. Esse slide ele contém ali as 8 etapas que estão no livro e fazem parte do método, e essas que estão mais destacadas, você já pode usar. E eu vou mostrar como usa cada uma delas, e em breve todas, 100%, já no Flow e no SA. Tá bom? Vamos que vamos. E como eu estava falando, primeiro passo daquele método, não dá para falar de jornada se a gente não fala de pessoas. Você não vai tratar individualmente, óbvio, né? Aliás, tem obviedades subestimáveis demais no nosso dia a dia, e a gente, às vezes, precisa reforçar. Se você vai falar de jornadas, você está falando que se importa com as pessoas, dentro e fora daquela organização, em momentos específicos. E é por isso que aquela organização decidiu entender aquele público seleto, naquela determinada interação, e agora vai intencionalmente criar alternativas de maior valor para elas. Não dá para você começar sem essa primeira etapa, que pode parecer assim óbvia, de novo, Gart, jornada do cliente, jornada do paciente, jornada do não sei o quê, é sobre uma pessoa, não é? É. O quanto nós sabemos sobre os clientes. Nós sabemos quanto ganham, onde moram, o tipo de plano, quantas vezes foi, quanto usou disso, não é isso? Nós temos esses dados, nossa senhora, está tudo mapeado, às vezes desestruturados, mas eles estão disponíveis. Nós não queremos só isso, nós queremos ir além. Na etapa 1, e ela começa obrigatória por aí, não dá para você inverter essa ordem, fazer uma jornada sem saber para quem. A jornada nasce com a melhor seleção de público que você é capaz ou tem interesse em atender diferente. E não vai atender a todos de maneira tão customizada e particular, tão cuidadosa. Você vai ter que escolher, tem um nível de crueldade aí que você vai ter que observar. Certos públicos que eu me relaciono, eu posso atender e outros eu não tenho condições ou nem tenho interesse. E faz parte do negócio você atender melhor aqueles que mais são importantes por aquela relação. Tá? Então, uma segmentação tradicional, ou seja, não 99%, mas boa parte das organizações até hoje continua segmentando ou classificando seus tipos de clientes, né, por dados
muito frios, dados demográficos, etnográficos, financeiros, etc., e quase nada além disso, comportamentalmente falando. Veja esse exemplo aqui, isso é um meme antigo, mas é sempre muito bom, espero que todos identifiquem a referência visual, mas veja essas informações, olha lá, homem, nascido em 48, residente do Reino Unido, eu não consigo ler porque eu estou sem óculos, casado 2 vezes, mora num castelo, olha que segmentação mais estreita, hein? É pouco, hein? Mora em castelo, classe A e muito poder aquisitivo. Nessas 2 colunas ali, não parece que a gente está falando da mesma pessoa? Aham, agora é o meme, hein? Prepare-se para gargalhadas profundas. Não sei se todos conhecem. À esquerda eu estava falando do antigo príncipe, que agora é rei, Charles, né, o Carlos, e do lado era um outro príncipe, era o príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, vocês conhecem? Cara do Black Sabbath e tal, que tem a mesmíssima descrição demográfica dentro daquele corte ali que foi feito, é claro, né, teriam outros dados que a gente poderia usar, mas se você pensa só com os dados sem os comportamentos, é muito fácil você acreditar que aquela informação trata da mesma pessoa, ou de um grupo muito parecido comportamentalmente falando. E quando eu me preocupo com essa diferença, o que eu quero dizer é o seguinte: será que a minha oferta, o meu produto, o meu serviço, aquela interação, o atendimento que eu projetei para o Charles, seria adequado ou entregaria o mesmo valor percebido pelo Ozzy? Eu desconfio que não. Talvez eles tenham percepções e expectativas diferentes sobre os relacionamentos que eles têm nas coisas que eles se relacionam. E é esse o jogo que a gente está falando. Quando a gente vai para personas, eu não quero, no nível atômico, granular, unitário, saber como é cada um, seu comportamento, seu propósito de vida. Seria exaustivo e praticamente impossível da gente ter esse mapa. Talvez improdutivo também tentar essa hiperpersonalização de cara. O que eu quero é identificar grupos de interesse que, olha essas metacategorias como vão ajudar demais, elas são super simplificadas, é claro, são metacategorias, dentro dela tem todas as suas ramificações, mas dá uma olhada nisso, para pensar nisso. Desejo, necessidade e obrigação. Praticamente todos nós, em algum momento do nosso dia, estamos envolvidos em decisões que foram influenciadas por desejo, necessidade e obrigação. Vamos fazer um teste? Beber água. Eu vou ali agora, acabar aqui, na hora do almoço, quero beber uma água sentado ali na praça de alimentação, pegar um solzinho, curtindo, vendo as pessoas passarem, fazendo um esporte que eu e minha esposa praticamos, chamado people watching. Conhecem? É um esporte sensacional. Você para em algum lugar, numa praça, e senta, pede um vinho, uma água, o que você quiser, e observa pessoas. Claro, julga todas elas individualmente na sua mente, né? Mas isso é para depois. Você vai beber água sentado ali comigo. De repente, essa água que nós vamos beber ali depois, no intervalo, só por ser um evento social agradável, vai gerar em todos nós uma expectativa que precisa encontrar uma correspondência, senão vira frustração. Se eu chegar ali, a água vem num copo sujo, ou está quente, chove, tudo isso vai interferir na minha percepção de valor de beber água. Porque ali eu estava num movimento que foi decidido, influenciado talvez de maneira inconsciente, embasado, né, pautado, muito influenciado por desejo. Era um desejo, eu queria, é algo que eu quero. Lino foi fazer um exame. Imagina que esse exame, ele usava, ultrassom. Eu sou leigo no assunto, mas não é isso, ultrassom, aquele que faz assim, passa o cremezinho gelado. E para fazer esse exame, mandaram ele beber 70 litros de água. E Lino andou pela rua como se fosse um aquário, até o som de aquário, né? Só falta os peixinhos lá. Lino foi até o consultório, o local do exame, fez o exame. E Lino fez isso por obrigação. Neste dia, Lino odiou água. Não é isso? Mas também tem um meio termo ali. Às vezes não é tão desejado, nem tão obrigatório, que eu não gostaria de fazer. Às vezes é só uma questão de sobrevivência. Eu preciso fazer para me manter vivo. Lino, esbelto, garoto, fez o exame do coração, deu lá 100%, tem hoje, a idade do coração dele é 17 anos. Ele está ainda desenvolvendo certas partes nesse momento. E Lino, corredor. Lino está fazendo a maratona dele, lá o Ironman, que ele faz mensalmente. Tem momentos que ele, apesar de ir contra os princípios dele, ele precisa se hidratar. Ele gosta de fazer o Ironman sem beber um copo d'água, para mostrar que ele é diferente. Mas nesse dia não, ele falou, se eu não beber água, o sol está muito forte, eu não vou chegar ao fim. Então ele bebeu água por necessidade.
completamente diferente de partilhar aquela água e aquele momento ali na pracinha com a gente, ali na área de alimentação, e completamente diferente do desprazer de andar com um aquário na barriga e fazer aquele exame. Desejo, necessidade, obrigação, e eu gosto de chamar isso, eu botei no livro como uma sigla para abreviar, né, claro, DNO. Eu me lembro desse episódio engraçado, quando o livro foi lançado, um cara entrou em contato e falou: Gart, te acompanho, já li todos, mas nesse vocês deram mole. É DNA, cara. Eu falei: não, você que não leu o livro. Leia o livro. Nós estamos falando do DNO, dos vetores de influência, consciente ou inconsciente, que nós temos a todo momento, que envolvem em metacategorias desejo, necessidade e obrigação. Se você quiser abrir todos os fractais a partir de desejo, necessidade e obrigação, vai estudar PNL, vai aprender outras coisas, que você vai ver que o buraco é mais embaixo e vai encontrar 7 milhões de vieses de influência na rodinha decisória do ser humano, né? Mas para nós, gestores, lideranças, começarmos a colocar esse assunto na pauta de governança e de gestão de um negócio, de desenvolvimento de soluções, basta a gente entender, inicialmente, é claro, que tudo que envolve um ser humano numa determinada ação que nós participamos enquanto empresa, é influenciado por desejo, necessidade e obrigação daquela persona naquela ação que ela realiza. Ai, meu Deus, complicou minha vida? Sim. Inicialmente, para organizações que nunca fizeram isso, a segmentação de mercado, né, com esse refinamento sucessivo ali, até público-alvo, virar uma persona e adicionar essa camada comportamental, relacional, é um avanço, é uma evolução. Tem empresas que tratam clientes, de acordo com o seu nicho, como se fosse um conjunto de dados. Outras, principalmente numa relação mais humanizada e constante, né, tipo um hospital, né, uma hotelaria, são serviços que dependem muito da interação humana, essas já não podem se dar ao luxo de tratar todos como números e parâmetros, né? Bom, feito isso, é a hora de chegar na descrição das personas. Aliás, deixa eu só ver aqui meu parâmetro de tempo. Eu vou até que horas? Meio-dia? Eu tenho 1 horinha? Vocês aguentam? Eu vou tentar ser o mais rápido possível. É que se deixar eu passo a tarde aqui falando também. Bom, quando a gente decide cuidar dos nossos clientes ou dos nossos colaboradores, tá? Essa jornada é interna e externa, porque eu posso muito bem cuidar de um onboarding, de um médico, de um professor, de um colaborador novo que chegou na empresa, pelo olhar, pela perspectiva de quem está vivendo aquela experiência de entrar, de começar, de chegar. É a jornada interna de pessoas e personas que interessam para aquela organização. Assim como do lado de fora, quem vai entrar pela porta dentro da minha empresa, etc., vai comprar um produto digital ou físico, não importa. As jornadas são sobre pessoas. Tá? Então, fechando esse parênteses, no livro, essa tabela aqui, esse quadrinho de persona. Você pode usar. Ah, Gart, eu não uso o Flow, nem tenho o SA. Ok, você pode começar de maneira mais artesanal, como eu fazia. Olha que legal isso. Eu também fazia em tabelas, e era tudo artesanal, Miros da vida, Canva, sabe essas coisas? Antes de existir tudo isso, era no PowerPoint, a gente criava tudo ali, eram artesãos. Eita, feia, coisa feia. Mas eram artesãos trabalhando, né? Igual cidadãos, né? Eram pessoas trabalhando ali na configuração, inclusive, da própria ferramenta para trabalhar. Felizmente, em 2023, quando eu fiz a parceria com a Interact, eles pegaram esse método e falaram: não, vamos começar a digitalizar esse teu trabalho artesanal, muito interessante, porém, no dia a dia, à medida que você avança e começa a ter mais de uma persona, fica um catatal, você vira uma biblioteca lá de fichas separadas e soltas, manter isso é muito difícil. Então, agora já não precisa mais, você tem a transposição da ficha de persona, já lá na ferramenta, e aqui vocês vão ver. Tem dados demográficos, as coisas mais tradicionais, tem tudo que a gente está acostumado a falar, e depois começa a ir para o lado mais desconfortável. O que será que envolve aquela persona naquele momento ali? Ela está envolvida, são questões de medo, frustração, ela é mais criativa. Você vai modelar. Deixa eu fazer uma parte nisso aqui. Muita gente fala: Gart, isso é um jogo de adivinhação? Se a organização nunca refinou, nunca segmentou seu público de atendimento, de relacionamento, neste nível de detalhe, a gente chama de modelagem da persona ideal. Sim, não é adivinhação, a gente vai pegar todos os parâmetros e informações disponíveis e vamos modelar uma versão de persona
que corresponde àquele conjunto que decidimos cuidar diferente. A empresa já faz, tem segmentação, tem personas, cuida bem dos seus clientes nesse nível de comportamento e de relacionamento, então é abastecer, refinar o aprendizado. Tá? Então, são duas formas de fazer isso. Ou você já faz e a cada interação aprende, é capaz de aprender mais e, por isso, refinar a sua persona, as suas características comportamentais, né, macro, ou você nunca fez e agora está na hora de ousar capturar todas as informações que você tem sobre ela disponíveis dentro e até fora, né? Existem bases disponíveis de entendimento sobre comportamentos e tal, de determinados produtos e nichos, e ali você vai modelar, vai projetar. É um momento realmente de maior liberdade, mas que quando for executado precisa receber ali os seus ajustes, ok? Então a persona pode ser o ajuste de algo que hoje a gente já entende, conhece minimamente, ou não. Ou é a primeira vez que aquela empresa vai fazer uma segmentação por personas. Se não fizer, o que acontece? Você está falando de produto, você está falando de serviço, de nicho, de público-alvo, você está trabalhando tudo de maneira muito macro, muito distante da percepção de valor individual. Quanto mais você se aproxima do comportamental das pessoas, do emocional, do por que é que aquela pessoa está fazendo aquela ação naquele momento com a minha empresa? Provavelmente não é puramente o trabalho da ação em si. Tem outras coisas por trás, que é o nosso passo 2. Ok? Persona, uma segmentação que pode ser o refino ou a modelagem pela primeira vez de algo inédito para a sua organização. E eu coloquei aqui no nosso caso de estudo, 2 personas. Normalmente são mais do que isso até. Uma jornada, dependendo do tamanho, né, das etapas que ela contém, várias personas diferentes vão participar. No nosso exemplo tem o Pedro. Deixa eu contextualizar quem é Pedro. Pedro e Maria. Pedro é o filho de Maria. Maria é uma senhora de 74 anos, que recentemente ficou viúva. E 1 semana, 2 semanas depois desse evento, ela passou mal. Ela estava em casa, se sentiu mal, precisou chamar a emergência, a urgência, sei lá, o SAMU, e nessa hora ela não encontrava o óculos. Ela procurou pela casa o óculos, ela não conseguia fazer a ligação, e depois que ela se acalmou um pouco, ela viu que o óculos estava na cabeça. Já passaram por isso? Quem usa óculos já. Está pendurado, está na cabeça, está em algum lugar, está no bolso. Maria passou por isso. E depois que ela foi atendida, ela comentou com o filho o que aconteceu. Ela recém-viúva, o filho preocupado com a mãe sozinha em casa. E ele, Pedro, decidiu, eu não vou deixar minha mãe. Ele trabalha, é arquiteto, trabalha fora, vive a vida dele adulta, 6 dias na semana envolvido em alguma coisa. Eu não posso deixar minha mãe sozinha no apartamento dela, tão vulnerável assim. Eu preciso de uma alternativa. É sobre isso aqui que a gente vai falar. Pedro e Maria são 2 personas que representam um público gigantesco nesse país. Vocês conseguiram se localizar nessa situação? Quantas pessoas viúvas nesse país existem nesse exato momento e que se sentem igualmente fragilizadas no seu dia a dia por não ter ali talvez o ferramental, o apoio necessário, não exatamente um cuidador, mas a autonomia com o apoio necessário quando mais precisa? Quantos filhos não se sentem nessa mesmíssima situação de Pedro? Faz sentido? Eu não quero nem gerar empatia em vocês, que talvez seja um nível de conexão muito profundo. Sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, pode ser demais nesse momento. Eu gosto de dividir assim, empatia, simpatia, empatia, compaixão. Nos extremos, empatia e simpatia. Simpatia, eu estou aqui, eu pouco me importo com vocês, mas estou sorrindo e falando com um sorriso na voz, né? Eu quero que todos se deem mal. Fui simpático, mas não fui verdadeiro. E se você apenas entrou aqui e falou, olha, o cara é simpático, né? Mas não sabia que eu não estava nem aí para você. A empatia, eu choraria junto com a sua situação. Eu sentiria ali, temos os neurônios espelho, inclusive, né, ali para mecanismos e mais mecanismos de fazer essa conexão humana tão profunda e ainda não imitada, né, que faz com que o outro sinta, né, quando a gente vai a um velório, algum lugar assim, um momento desse, não é comum a gente chorar junto, viver, mesmo que não tenha uma relação com o falecido, né, com a falecida, mas com as pessoas que estão ali. Esse é o nível humano de conexão, que é muito pesado, de repente, para um tipo de trabalho desse. Mas existe a compaixão.
Ser compassivo, talvez você consiga até treinar uma pessoa, né? O Delmar deve fazer isso muito melhor do que eu, provavelmente, certamente, não é a minha especialidade, mas ensinar compaixão, entender o que o outro está passando, né? As situações que ele vive, como diminuir aquele sofrimento, aquela questão, aquele atrito momentâneo, isso é uma estratégia mediana, ali, intermediária, entre sorriso nos lábios, quando atender uma pessoa, e viva a experiência. Viva a experiência, a gente pode estar querendo demais daquele colaborador o dia inteiro. Imagina, aqui estamos numa casa de medicina, não é isso? E talvez, dizem que não sei, nunca cursei, mas dizem que os médicos, ao longo do caminho, de sua formação e prática, eles acabam desenvolvendo técnicas pessoais de distanciamento da situação, porque talvez ficasse pesado demais viver aquilo com a empatia 100% o tempo inteiro, né? Já pensou? Todo dia ter que dar uma notícia ou tratar dependendo da sua função, ali, da sua especialização, vai ser pesado demais, você não dura uma semana no trabalho. Então, simpatia, compaixão, empatia, talvez seja uma estratégia interessante. Bom, seguindo aqui com Pedro e Maria, tudo isso vocês já podem, quando vocês encontrarem essa telinha, que você já pode usar lá no Flow, baixar, é gratuito, acho que todos conhecem aqui o Flow, não? Interact Flow. Ele já está, isso está também no SA, mas também no Flow, para quem não tem o SA, você já pode modelar a jornada e os processos dessa jornada também lá na ferramenta. Então, quando tiver a telinha, é porque já existe na ferramenta gratuita para vocês. E aí, como eu falei, segmentei os clientes por personas. Está na hora de usar uma técnica que não foi muito difundida no mundo, uma pena, conhecida por Jobs to be Done, que são os trabalhos que são feitos ali. E por que eles são feitos? Essa técnica, ela diz o seguinte: por que aquela pessoa foi ali pedir um atestado? No que ela está envolvida? Por que essa pessoa comprou isto aqui? Porque ela entrou num site? Porque ela está procurando um seguro de vida? Tudo por trás de uma ação provavelmente tem, no mínimo, uma relação interna, emocional, tem uma percepção social sobre aquela ação, tem os atritos, as dificuldades encontradas, as expectativas atreladas àquilo ali. E quando a gente aprende a usar nessa arquitetura de trabalhos o entendimento da ação da pessoa e o por trás daquela ação, você começa a fazer a engenharia reversa daquela jornada. Você hoje, é muito comum, as organizações não terem o as-is, ou a situação atual da jornada dos seus clientes. E como é que você desconstrói ou percebe uma jornada se a empresa nunca parou para fazer uma jornada? Identificando as ações que hoje você conhece, que o seu cliente realiza com você, o seu colaborador. Por que é que ele vai lá no setor de RH para pedir férias? Por que ele fez essa ação aqui nesse sistema? Você está tentando entender a ação e o motivo de ter feito aquilo ali. E aí, uma vez que você entende isso, a gente começa a questionar, ao fazer aquilo, qual é o resultado dentro dele? Gart, você vai adivinhar? Nós vamos projetar. Será que ele vai ficar satisfeito? Eu não vou detalhar com precisão inabalável, né? Ali eu quero saber, não, olha, isso aqui gerou satisfação por esse motivo, isso aqui é insatisfação, isso aqui foi positivo, isso aqui foi negativo. E socialmente, no universo que ali ele está interagindo, será que ele será visto como um bom filho por ter contratado um seguro de saúde para a mãe? Será que ele será visto pelos primos como um filho negligente porque deixa a mãe morar sozinha numa situação tão frágil como ela está nesse momento que ela está passando? São preocupações que talvez até então a gente nunca tivesse tido a olhar para o contrato de seguro de saúde ou do plano de saúde. A complexidade daquele texto. Quem já leu um contrato de saúde aí, ou qualquer contrato na vida? Quem não é advogado? Quem é advogado? Por favor, saia. Advogados, saiam. Gente, existem estudos de design para esse tipo de coisa, né? Para a gente melhorar a legibilidade, a facilidade de ser compreendido por quem lê. Talvez não seja a intenção em muitos casos, mas quando a intenção é ser claro, a gente precisa melhorar essas coisas. E identificar a confusão que tentar explicar para minha mãe, Dona Maria, o que ela tem direito e como ela pode usar a partir de uma cláusula de contrato, um manual, qualquer coisa daquela, é reconhecer que a gente pode fazer melhor naquele contrato, na forma de explicação, na contratação. E tudo isso me leva a repensar meus produtos e a forma de adquirir e usar eles. Tá? Olhar as ações que hoje a gente conhece, com os produtos e serviços que a gente tem, faz com que a gente entenda
que talvez não tenhamos ainda uma jornada estruturada, né, porque foi pensada como jornada, mas eu tenho fragmentos dessa jornada. E quando eu identifico os fragmentos, não se assuste. Provavelmente você e sua organização vão descobrir, como 99% das empresas que hoje não têm jornadas e começam a fazer, elas descobrem que elas não sabem muito sobre a vida do cliente, sobre as etapas que ele está envolvido, sobre as coisas que ele precisa fazer para aquela empresa funcionar e atender ele bem. É um mistério. O que a gente está acostumado é, quando ele entra, quando ele interage, quando ele compra, quando ele paga, quando ele volta, quando ele reclama, quando ele liga. São ações muito mecânicas e transacionais. Quantas vezes a gente parou para se preocupar antes dele existir dentro da empresa como um cliente ou como um colaborador? Como é que a gente sensibiliza o mercado e essas pessoas de que existimos e servimos para certas coisas? Será que a gente pensou isso na forma de jornada ou é só uma campanha de marketing lançada no Google ou em qualquer outro lugar e esperamos que isso converta? Quando você pensa em jornada, você projeta cada etapa anterior, né? Antes, durante e depois do uso dos produtos e serviços. Dá trabalho? Sim, mas isso é para a organização que quer sair da disputa eterna de redução de custo e preço. Quando você vive um negócio onde toda vez, a cada momento, você precisa reduzir a sua oferta, né, o seu custo, para continuar disputando aquele mercado, você está no pior cenário, como é que era? Aquele negócio de antigamente dos romanos, que eles faziam lá, os gladiadores, era uma arena sangrenta e com areia jogando em você, sangue e areia, sabe, cada corte, porque todo dia você tem que reduzir algo, você não está no movimento positivo e expansão. Você está sempre na disputa de custo, preço, percepção de valor, e com isso é uma vida baseada em restrição, e não abundância. E a sua abundância relacional está diretamente relacionada à forma como você se preocupa com os seus clientes, e não apenas com seus produtos, serviços, margem de lucro, cadeia de valor tradicional. O que eu faço para construir, e o valor é quando eu entrego isso que eu construí. Isso acabou, eu acho. A gente não está mais em 1910, quando Ford falou aquela frase que talvez seja dele mesmo, mas eu repito, todo mundo repete, que você pode escolher qualquer carro, qualquer cor de carro, desde que seja preto. Já ouviram essa? Isso é em 1910. Em 2025 eu quero meu Reborn multicolorido. Eu não quero um carro preto, não é isso? Bom, então, quando a gente passa por essa etapa, é uma etapa assim, inicialmente bastante frustrante, porque é um momento de consciência, é um momento que as pessoas envolvidas, elas descobrem, eu não sabia nada disso. Ué, mas você não trabalha com o produto? Sim, eu sou o gerente do produto, eu sou o gerente do serviço, sou o gerente de atendimento. Ué, você não sabia que o seu cliente, esses tipos de cliente aqui, estão envolvidos em tudo isso, além daquilo que você hoje faz, entrega e interage? É porque eu atendia ele da porta para dentro. É que eu vendia o produto e quando ele era entregue, acabou. Só quando ele liga para a central de atendimento para reclamar ou para consertar alguma coisa, que me preocupava. A minha jornada era transacional e não relacional. Eu nunca me preocupei em ajudar ele a tomar uma decisão sobre o que é melhor para ele. Eu nunca ajudei ele a me recomendar. Eu espero que ele recomende porque ele vai perceber valor. É tudo muito frágil, subjetivo, e você não botou isso no design do seu negócio. Ok? Avançando. Ufa! Deixa eu ver se ainda tem tempo. Tem tempo, né? Até meio-dia? É isso que eu vou? Aí, segura, hein, gente? Segura aí. Está acabando. São só 8, eu estou no 3. Acho que 2h30 a gente sai para almoçar. Mentira, mentira. Os outros passos são mais curtos. Esse da persona, do entendimento do ser humano ali envolvido, é que precisa desse cuidado, porque, de novo, é uma obviedade muito subestimada. A gente acha que já entende dos clientes. A gente já acha que já cuida dos clientes. E aí, quando você fala assim, vamos fazer uma jornada, preciso segmentar por personas. Para segmentar por persona, eu preciso entender além do que eu tenho de dados sobre ele, e sim o porquê que ele está envolvido nisso tudo. E depois que eu entendo e modelo aquela persona, eu vou ver as ações que ele está realizando atualmente. E depois que eu entendo essas ações e o porquê dessas ações, é a hora de mais um estágio de consciência. Consciência para buscar coerência operacional. E agora é a coisa mais subestimada em processos e jornadas. Qual o objetivo de fazer aquilo para aquela persona? Eu sei meu objetivo enquanto gestor, como líder, como dono de produto, serviço. Quer vender, é lucro, é bater meta.
Mas e para as personas? As personas que vivem aquilo ali. Quais são os objetivos das pessoas envolvidas naquela jornada? Gart, nunca paramos para pensar nisso, porque eu nunca pensei na jornada, nunca entendi as etapas, nunca vi as ações e muito menos as pessoas. Então, uma hora de pegar toda a informação que você já conseguiu modelar e capturar e desenvolver ali na ficha de personas, mais a ficha de trabalhos, né, com os jobs to be done, etc. E agora, revisitar. Porque na ficha de persona, você vai ver, lá já tem, assim, logo no início, e é de propósito, tem lá, objetivo. Porque eu quero o objetivo daquela persona. Daqui a pouco, aquela jornada tem 4 personas, e cada uma com um objetivo diferente. O pai do aluno tem um objetivo, o aluno tem outro objetivo, o professor tem outro objetivo, e todos envolvidos na mesma jornada. E quando eu entendo tudo isso, e essa relação tão complicada, delicada, né? Assim, cheia de caminhos e possibilidades com mais ou menos atrito, eu preciso voltar e refinar o que no início, principalmente se é a primeira vez, se no início eu disse que a persona tem aquele objetivo, depois de entender tudo isso que eu acabei de falar, é hora de voltar naquele objetivo e falar, então, depois que a gente debruçou sobre tudo isso que ela está envolvida e por que ela faz, será que o objetivo que inicialmente a gente pensou continua valendo? Provavelmente vai haver um ajuste. Às vezes fica parecido, mas é muito comum que o objetivo mude. No nosso exemplo de Pedro e Maria, Pedro inicialmente, para mim, dono do produto de saúde, era assim, Pedro quer contratar rapidamente um seguro de saúde baixo custo, e que não dê trabalho para ele. Porque eu fui ali cruel, eu achei que Pedro era um filho distante emocionalmente da sua mãe. Ele queria era contratar rápido e que não desse trabalho. Depois de entender tudo que ele está envolvido, inclusive nos impactos intrínsecos e extrínsecos que ele vive ali ao fazer certas coisas na jornada pessoal, eu falei, olha, Pedro, achamos nós, que isso é um trabalho coletivo, que Pedro quer sentir que a sua mãe está segura, quer ser informado quando qualquer evento com mudança no estado de saúde dela aconteça. Eu já melhorei um pouco, eu humanizei um pouco Pedro. Eu acabei de adicionar no tempero da nossa jornada o quê? Mais cuidado, porque agora eu preciso me preocupar, porque Pedro também quer se sentir seguro, não é isso? Ele quer saber quando as mudanças, um evento, passou mal, etc., ela aconteceu. Eita, o meu produto nem estava preparado para isso. Eu agora comecei a ver, olha a crueldade por trás disso tudo, hein? Ou a objetividade para quem é de produto, serviço, etc. Eu estou começando a identificar oportunidades de negócio. Oportunidades de melhoria por trás de toda essa preocupação relacional. Não é verdade? Antes o produto era isso, você vai lá, usa, faz e acabou. Agora eu entendi o porquê que você está envolvido naquele produto e serviço. Opa, isso aqui a gente não cuida. Hoje, na nossa jornada de relacionamento, não estamos nem aí, a gente nem ajuda ele, quer mais é que ele se dane. Olha se eu ajudar aqui, olha se eu fizer isso. Então, estou refinando o meu entendimento sobre o produto, o serviço, com base na perspectiva de quem os usa. Isso é a perspectiva outside in. E aí a gente refinando o objetivo, não falei que ia dar uma acelerada, mas não é de propósito, é porque os passos agora eles são quase filhotinhos um do outro. O primeiro, da persona, é o mais traumático e difícil para quem nunca fez, porque nos coloca numa posição assim de abstração tamanha, principalmente na modelagem de uma persona ideal, que é como a gente começa quando nunca é feito, que muitos desistem. É igual indicador de desempenho. Muitas empresas não têm indicadores decentes, porque sempre falam assim, a gente nunca mediu, então é um chute, é uma expectativa, não é uma aferição, é só uma prospecção. Se você não medir, não projetar a primeira vez e não passar a medir aquilo a partir das próximas execuções, você não aprende o suficiente para refinar e ter aquilo ali de uma maneira mais útil para a sua execução. Tá? Então, façam, mesmo que com o desconforto das possibilidades quase que infinitas ali no primeiro momento. Dentro do livro e nas abordagens mais práticas, a gente tem ali técnicas de reduzir ali, né, das divergências e convergências de ideias, etc., etc., mas não deixe de fazer uma segmentação por persona, porque inicialmente era desconfortável ou parecia inferência demais. Inicialmente vai.
tá? Até você aprender o que precisa aprender sobre o seu cliente e começar a capturar. Tinha uma empresa chamada Peppers & Rogers Group, eu trabalhei para eles muitos anos atrás, e eles tinham dezenas de livros sobre esse assunto, CRM em geral, não o sistema, né, mas a gestão de relacionamento com o cliente, e um dos métodos deles era o IDIP, identificar, diferenciar, interagir e personalizar. E quando eu fui trabalhar para eles, eu tive que passar pelo treinamento dessa dupla de americanos, e era sensacional, porque o IDIP ele fazia estrategicamente nos sistemas e no método de trabalho que a cada interação com o cliente, isso anos 90 e 2000, existisse ali uma possibilidade menos invasiva possível, mas uma possibilidade, com drip irrigation, que é o nome, de aprender mais, gotinha a gotinha, aprender e abastecer a sua base de informação sobre os clientes. E não é invadir a vida, a privacidade dele, e sim tentar ele nas interações capturar um pouco mais de informação que nos ajude a ajustar o rumo das coisas, tá? Se a gente não faz isso, vai ter que modelar praticamente um reborn de cliente. Esse ficou demais, né? Um reborn de cliente, muito parecido com um cliente real, mas ainda sem a autonomia dele, né? Boa, tá aí, eu vou mudar. Vai ser reborn de cliente. E aí a gente entra no passo 4. Está na metade, os outros vão também mais tranquilo. O passo 4, tanto no texto quanto no sistema, você vai poder elaborar. É o momento da divergência de ideias, e principalmente aqui, para a maioria das pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho hoje em dia, por incrível que pareça, mais da metade do público que participa dessas oficinas é o pessoal de tecnologia, de projeto, de engenharia de produção, de gestão, administração, é a galera mais pragmática possível, é o povo que ama planilhas. E aí a hora que você fala com eles assim, vamos criar uma solução. Se botar todo mundo igual, com essas características iguais numa sala, você não precisa nem perguntar. Provavelmente a solução vai ser muito parecida. Bota eles aqui, faz um outro grupo de engenheiros ali, vai sair uma mesma solução, e outra também. Quando você consegue um grupo mais heterogêneo, com um povo menos afeito à planilha, e o pragmatismo e o rigor numeral da coisa, e outros que querem falar de comportamento, de posicionamento de vida, de propósito, do porquê das coisas e da evolução relacional, você começa a criar em ambas as frentes, ali os vetores de influência, um desconforto positivo. Porque esses aqui quase nunca pensam no pragmatismo desses, e esses aqui quase nunca se preocupam com o lado relacional, humano da interação. Então, é positivo demais que esse trabalho não seja feito com a preponderância ou predominância de um único público-alvo, né, de um único tipo de especialista. Né? Os especialistas eles se fecham nas suas zonas de conforto, como todos nós, não é uma crítica a nenhum tipo deles. A gente é treinado tanto a seguir por aquele caminho que é, para nós e para o nosso cérebro, é o caminho mais reforçado e, por isso, é o mais confortável de perseguir diariamente, não é isso? Inclusive, dizem os especialistas no assunto que é exatamente os caminhos, neuronalmente falando ali, que são mais acionados com mais frequência e com mais facilidade, porque são os que a gente usa mais tempo e tem mais conforto, e com isso economiza energia no nosso cérebro, no nosso corpinho, e a gente fica com as gordurinhas maiores. Que é essa a consequência hoje em dia. A gente não está fugindo de tigre, para que eu quero economizar energia? Não passo nem o slide, eu aperto um botão. Né? A gente não precisa mais economizar tanta energia. Mas a biologia não está adaptada ainda. Falta um pouco para ela. Mais uns 3.000 anos eu acho que a gente já está ciente. É tipo ter pelo no corpo. Estou de roupa. Vai começar a ficar estranha a palestra. Deixa para lá. Bom, nesse momento, povo, não desanime nem critique. O desconforto de sair do concreto para o abstrato e voltar é mais do que previsível, é quase que garantido. Tá? Porque mesmo que você seja o criativão do grupo, a hora que você voltar para o pragmatismo, para o rigor da matemática, tem uma piadinha que é assim, por trás de cada cartão desse de persona, tem quanto ela vale. É cruel? Não, é só para trazer para a realidade de que, apesar de toda aquela preocupação comportamental, relacional, emocional, atrás daquela ficha existe uma justificativa financeira, de sustentação do negócio, etc. E tem todo o pragmatismo da existência do negócio e da sua operação. Tá? Mas o importante é que, com a persona, nós não deixamos aquele viés financeiro ser o único, o predominante. Nós adicionamos mais um vetor de preocupação e, na tomada de decisão mais nexialista, nós consideramos elementos que normalmente nem são levados para a mesa.
né? Eles ficam lá, é uma decisão financeira e acabou, é uma decisão de, capacidade e acabou, é uma decisão de... A hora que a gente começa a colocar todos esses elementos diferentes numa decisão mais ampla, holística, se você preferir, a gente não elimina, mas a gente atenua um pouco esses vieses mais comumente preponderantes. Não é isso? Bom, e aí na hora de fazer as soluções, é o momento ali da divergência de ideias para convergência, para as coisas mais interessantes. No livro tem ali um roteirinho, que é baseado em uma série de técnicas de mercado, já de bastante tempo. Eu peguei ali e selecionei, vou botar só 10 itens, um top 10, de coisas que a gente não deveria deixar de lado ao pensar nas soluções. E aí tem essas coisas todas que vocês estão falando, desde o nome mais atraente, as funcionalidades, o over-delivery, que é aquela coisa que você entrega que nem era esperado. Lembra das propagandas de facas Guinso, panelas de não sei o quê, TechPix? A galera mais antiga talvez lembre. Antigamente era assim, você ligava a TV, não lembra porque aí já é amnésia da idade, né? Mentira. Antigamente a gente não tinha internet, nem computador em casa, então você assistia TV. E quando você ligava a TV na parte da tarde, ou na parte da tarde, que era o público-alvo, as donas de casa, as pessoas que ficavam em casa e as crianças, ou no fim da noite, que era um outro público, era uma enxurrada de propaganda desses infomerciais, que chamava, né, infomercial, que era isso, compra uma panela, mas você não vai ganhar só essa panela, se você comprar agora, vai levar 137 cachorros e uma faca com uma meia vivarina que não desfia nunca. Você fala, meu Deus, eu nem queria tanto cachorro, mas isso é bom demais. Vocês sabem qual foi o conflito do século XX? Essa só os muito televisivos vão lembrar. Facas Guinso versus meia vivarina. A faca que corta qualquer coisa contra a meia que nunca desfia, nem com a faca Guinso. E vocês vão dormir com essa hoje. Quem ganha essa disputa? Voltando. Ué, isso é over-delivery, Guinso, facas Guinso. O cara cortava uma pessoa ao meio, assim, na propaganda. Você fala, por que eu vou cortar um prego? Teve um dia que ele cortou um barco. Um barco, pegou um barco com a faca e começou a cortar. Eu falei, meu Deus, isso é muito útil. Eu preciso de uma faca para cortar barco. É o over-delivery. Você estava comprando uma panela, mas levou uma faca que corta a sua sogra ao meio, e assim você fala, eu vi vantagem nisso aí. Então, é um roteirinho, né? Para você não ficar tão preso às questões técnicas e internas da empresa. Aqui é uma forma de você trazer o grupo, que já está ali envolvido, é claro, de produto, né, de relacionamento com o cliente, e mais os pragmáticos de plantão, que olham muito para dentro da empresa, e falar juntos ali sobre... Olha, as nossas funcionalidades, se eu pegar meu amigo da fábrica de software, por exemplo, ele vai falar do Interact SA para vocês com todo o conhecimento das entranhas da besta. Ele conhece cada linha de código, ele pensou nelas por noites e noites, ele tem um bloquinho de anotação do lado da cama dele, eu tenho certeza, porque quando eu era programador era assim, eu deixava ali porque no meio da noite eu acordava com a solução para uma linha que não estava funcionando, um pedaço do código que não funcionava. De manhã eu olhava e falava, nossa, que absurdo que eu escrevi. Mas naquele momento eu senti que eu tinha tido uma ideia sensacional. Se eu falo só com ele sobre o Interact SA, ele vai me dizer tudo que existe lá dentro de inovador e positivo, tecnologicamente falando. Mas se eu não tiver uma outra pessoa falando que essa mesmíssima ferramenta vai te ajudar a superar as dores, alcançar desejos, necessidades e obrigações da sua organização, e com isso você vai conseguir outras coisas além das funcionalidades, eu não pensei numa solução. Eu estava pensando antes apenas num produto. A solução é quando eu consigo combinar o que eu faço, para quem eu faço e como eu entrego. Aí eu adicionei essa camada mais interessante. Ok? Bom, e aí, meu povo, de novo, vem as jornadas, e é o momento de você, conectar, acoplar a cada etapa, a cada ação da jornada, quantas forem, a persona que faz aquilo ali, que você já modelou, e agora você vai ver o que ela faz, onde ela faz, né? Você vai começar a modelar a solução sendo desdobrada no dia a dia daquelas personas ou pessoas que você decidiu se preocupar. E este é o passo fundamental nesse momento da solução, de você definir com aquela equipe o seguinte, nosso objetivo, cadê o laser? Vocês estão vendo? Eu sou daltônico, eu nunca vejo o laser. Talvez eu nem esteja apertando o laser. Mas é aqui, é da barrinha que eu estou querendo dizer.
O mais comum da gente viver no dia a dia das empresas é estar ali abaixo da barra. Utilizável, confiável, funcional, etc. É ali a zona de conforto das organizações. Ultrapassar aquela barra ali para ser mais conveniente, agradável, significativo, cuidar de uma experiência. Esse é o desafio de quem está envolvido numa iniciativa de centralidade em experiências. Não é saltar do puramente funcional e basicão, como disse o Delmar, assim como a pessoa basicona, tem o processo, o produto, o serviço basicão também. Ah, é isso aqui, toma. Governo é bom de fazer isso, né? E aí usa o caô, a história, a ideia de que é igual para todos. Não, você é ruim para todos. Né? Boa parte do tempo, os serviços públicos que vivemos não foram pensados para populações diferentes. Eu tenho necessidades completamente diferentes do meu amigo ali, de repente, para um mesmíssimo serviço público. Não dá para customizar para todos? Dá sim. Não para todos unitariamente, mas você pode ter um atendimento do SUS bastante diferenciado e mais otimizado para quem mais precisa. Para uma outra parcela da população que vai usar o mínimo daquilo ali ou nem quer usar, você pode ter um outro tipo de serviço que consome menos os recursos importantes para quem mais importa. E isso é uma estratégia organizacional. Você sai do funcionalzão, é utilizável, é confiável, tem qualidade. Qualidade não é mais diferencial há muito tempo, né? Tecnologia não é diferencial, é como você usa e para quem você usa, tá? Então, não se assustem com o desconforto dessa etapa, porque ali é a hora de realmente, e com consciência, voltando ao consciência, coerência e harmonia. Se você entra nesse esforço de jornada, mas na hora de pensar, repensar as soluções, com base no que entendeu das pessoas, e não questiona a forma como você entrega, você foi ali lustrar as engrenagens e ganhar autoindulgência, né? Vai bater nas costas. Ei, parabéns, hein? Fizemos um projeto muito legal, acho que eu vou ganhar um prêmio interno. Aí você vai lá no cliente e ele continua insatisfeito. Mas a área ganhou o prêmio de qualidade mundial do Universo Plus 3.0, Platinum. Enquanto o cliente está pé da vida lá fora, ou ligando para, a ouvidoria e reclamando dos nossos serviços, que a gente está fazendo melhor, Gart. Você está lustrando as engrenagens e é incapaz de fazer com que essa mudança ou melhoria interna se reflita na vida de quem importa para aquela organização. A jornada te ajuda a medir isso, o quanto as mudanças internas impactam não apenas o meu financeiro, a minha capacidade, etc., que é importante, mas também para quem a gente decidiu viver, para quem aquela organização foi criada. Não foi para ter um setor e manter aquele setor, foi para fazer coisas e entregar para a humanidade alguma coisa boa, não foi? Bom, finalmente, pensou na solução, revisitou todo o produto ou serviço ou criou coisas novas, é a hora de fazer a entrega. Como é que nós vamos entregar tudo isso que a gente projetou com tanto carinho, considerando as pessoas, os trabalhos que elas estão envolvidas, os seus objetivos, e agora eu quero ver se o produto, além de ser bom e interessante, eu sou capaz de entregar da forma que importa. Aí é o novo desafio. Finalmente, a jornada nasce, será construída, se você não tem. E esse quinto passo também tem telinha lá, tem telinha porque está no Flow e no SA já para você usar. Aliás, deixa eu voltar aqui rapidinho, esqueci, falei rápido, estava fazendo piadinha, perdi. Aqui. Não, era aqui mesmo, estou doido. Era no jornada, perdão. Aqui, ó. Vai. Pulei, aqui. A jornada aqui, com a tabelinha, que você pode usar, qualquer tabela serve para isso. Porque a ideia da jornada é você cuidar desses elementos. Cada ação daquela persona, onde ela é feita, qual é o canal de utilização, qual é o ponto de contato. O ponto de contato é o que viabiliza a interação. Então, se eu entro ali na recepção, o canal é recepção física do prédio. Eu falei com uma menina que me trouxe até a praça de alimentação, que eu falei, eu queria tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, porque eu não comi nada ainda. Ela falou, eu vou te levar lá. Eu só não perguntei o nome dela, que eu estava com pressa, falha minha. Mas ela foi o ponto de contato. A minha percepção de valor sobre a instituição foi totalmente entregue e desenhada pela relação dessa menina da portaria aqui do prédio principal. Quem conhecer depois dá parabéns para ela lá, porque eu estava morando na Europa há 7 anos. E está aí uma coisa que você não vai ver um europeu fazer contigo, é esse tipo de atendimento. Porque ele quer mais que você se ferre. Você que descubra. Não é a função dele ser agradável, amigável. Sabiam disso? É cultural.
E não é uma maldade, eles não fazem... Diga. Você está puxando o saco do São Camilo? Não. Estou brincando. Tá bem? Não, até não é puxar o saco. E aí eu queria aproveitar porque a gente tem assim, ó, na gestão da saúde, né, que é um segmento muito importante para a Interact hoje de clientes, queira ou não queira, como na saúde se trabalha com pessoas, eu já trabalhei muito com indústria, né, questão a gente tem clientes aqui da indústria, existe um atendimento um pouquinho mais humanizado. Sim. Isso já é visto de um outro olhar. E aí o São Camilo, como está nesse nicho, né, se integra nisso aí, né? E se preocupa, e a né? gente fica feliz com isso, né? É muito bom. E eu ouvi, alguém falou em paralelo aí também, que é padrão. Pelo jeito, não foi uma paixão repentina que ela teve por mim. Não foi isso? Droga, eu imaginei que fosse. Para mim, eu fui tão sedutor que ela falou, eu vou andar com esse homem até onde eu puder. Não foi isso? Então, parece que foi treinamento, é uma pessoa bem selecionada, capacitada, tem um perfil adequado para aquilo ali. Que coisa doida, né? Alguém aqui já trabalhou em central de atendimento? Já ligou para uma central de atendimento? Trabalhar talvez não, mas ligar. Hoje em dia você nem fala com mais ninguém, é tudo robô, né? Só para te enlouquecer, aí você desistir. Judite. Hã? O que acontece naquela fronteira de relacionamento tão importante? Estamos falando aqui desse exemplo da minha chegada na recepção do São Camilo, e essa pessoa sensacional foi, me trouxe, me deu toda a informação, foi agradável, sorridente. E quando você liga para a central de relacionamento da empresa que você já tem um produto ou serviço, você está ali, ó, naquela fase ali, durante e depois, de conexão, de reclamação, de ajuda, alguma coisa. E aí você é atendido da pior forma possível. Talvez pela pessoa menos preparada ou capacitada ou adequada para aquela função. Eu já fui atendente de telemarketing, trabalhava com atendimento de sinistros no Bradesco, Unibanco, na época que virou Nacional Unibanco. Aí já me entreguei, né? Banco Nacional. E lá, o público que trabalhava, né, os atendentes, todos tinham dois perfis, universitários ou aposentados, no caminho da aposentadoria. Os universitários não estavam nem aí para aquilo ali. Estavam ali para pagar a conta da faculdade, era o primeiro emprego, aquela coisa toda. E os outros estavam por aqui, de trabalhar e com aqueles problemas todos que existiam no dia a dia, mas precisavam, porque ali talvez sejam os últimos anos para pagar o INSS, a sua aposentadoria, esse tipo de coisa. O que acontecia disso? Qual o reflexo disso no atendimento? Numa função talvez das mais importantes que a seguradora poderia ter, além de, claro, me devolver o dinheiro depois que eu roubarem carro, bater, eu trabalhava com vida, embarcação, carro, ou seja, afundou um barco, alguém morreu, roubaram um carro, era só problema. As pessoas, quando ligavam para lá, elas estavam num momento terrível da vida delas. E o que você via como padrão, claro que 100% não, eu era bom, mentira, eu era só mais um, como Delmar falou, eu era só mais um, querendo sair dali o mais rápido possível, não vou negar, claro, eu trabalhei 2 anos nisso, e assim que eu consegui entrar na minha área, eu nunca mais voltei. A gente queria se livrar do cliente. Por que eu estou falando isso tudo? A menina que me trouxe até aqui, ela me trouxe para dentro da instituição com todo o cuidado que ela era capaz de dar naquele momento. Ela foi compassiva. Ela falou, esse homem quer tomar um café. Ela não sabe quem sou eu, e que eu ia falar em pé depois de um tempão. Mas ela foi lá e me levou. Ela fez isso e parece que é um padrão de comportamento, de atendimento, etc. E quando a gente vai para grandes instituições, elas criam essas barreiras de relacionamento que desconstroem valor, do tipo central de atendimento. Ou você se sente feliz pra caramba e comenta na hora do jantar que hoje você ligou para mudar o seu plano, ou cancelar, ou pedir para recuperar alguma coisa que quebrou lá, e você fala, nossa, que atendimento sensacional. Vocês não sabem como foi hoje. É assim? Normalmente é o contrário, né? A gente quer a morte das pessoas, tem gente que tem um piripaquezinho durante o atendimento. É muito ruim. E é justamente a membrana externa daquela organização com os seus clientes. A transdução de sinais ali de membranas celulares, não é isso? Acontece exatamente naquele ponto. Eu, cliente e organização, com aquela membrana que tem sua inteligência e autonomia, nos desentendemos, criamos um ruído terrível e a nossa epigenética vai ativar uma série de traumas e problemas que geneticamente eu nem deveria estar desenvolvendo. Fui longe demais nessa. Mas voltando. Bom, isso é importante, gente, para a gente ver.
quando a gente está lá na fase de solução, se esse assunto não fizer parte da conversa, não epigenética e transdução de sinais, cliente, e por que ele está ali, a gente só refina o mesmo produto até ele ficar mais brilhoso, mais barato, sabe? E não é esse o objetivo. Quando eu vou para a jornada, olha aqui o ponto de contato que eu estava falando dessa menina até agora, gente. O canal é aquela entrada. Bota uma pessoa ali despreparada, antipática, distante de um ser humano a ponto de não se importar com qualquer um que entra ali. Eu estraguei logo a primeira ação de interação que eu tive com essa instituição nesse evento. Olha a importância disso. E quando é que a gente parou para cuidar dessas coisas com esse rigor? Nem sempre. Então, esse é um dos grandes poderes da sua jornada. E aqui tem as peculiaridades mais técnicas, que eu não vou entrar aqui, mas só esse aqui que é interessante. Reação, PIN, é a sigla de positiva, indiferente e negativa. Gart, você vai adivinhar, projetar, garantir? Não. Eu quero ver se, quando alguém chega na recepção da São Camilo, se ali, com aquele projeto que eu idealizei, com aquele atendimento, com a instrução que eu dei para aquelas pessoas, existe mais chance de eu gerar na interação uma percepção positiva, indiferente ou negativa. E quando ela é positiva? Quando ela é superior a qualquer outra que eu já vivi semelhante. É melhor do que eu estou acostumado no mercado? Eu subi a régua de valor. Não exatamente com a precisão de um NPS, de um CSAT, etc. Ali eu quero saber assim, olha, estamos acima da média que aquela pessoa está acostumada a viver. Eu estou falando dela até agora. Foi positivo. Indiferente, é um outro lugar perigoso, ruim, é o cinza. Faltam 10 só? O Lino roubou 30 minutos meu, eu quero mais 30. Já vou. O indiferente é o relacionamento cinzento, fácil de ser perdido e desconstruir valor. E o negativo, não precisa dizer, ele foi inferior ao que eu estaria acostumado a viver e, provavelmente, pode ter consequências no meu relacionamento com a empresa a longo prazo, né? Bom, e assim a gente vai modelando tudo e as jornadas acabam por te dizer o seguinte, cada jornada, que pode ser enorme e linear, inclusive, ou cíclica, não tem um formato único, a gente bota assim para facilitar a didática, né? Mas ela não tem um formato único, um único caminho, ela tem bifurcações, etc. Elas têm etapas, e essas etapas é que vão cuidar das ações dos clientes dentro daquele ponto de contato que a gente projetou. Quando você abre o site da instituição, ali é um canal. Quando você clica num botão qualquer, ali num link, etc., ali é um ponto de contato. Quando falha o link, você não fica aborrecido? Link não encontrado, 404, não sei o quê, ninguém mandou vir aqui. Ali é um ponto de contato que falhou. É uma interação falha, que no projeto pode ter sido boa, mas na execução não consegue, né? Ou seja, as melhorias nos processos, serviços, produtos, etc., podem nascer, inclusive, do caminhar dessa jornada. Quando você vai projetar a jornada com as equipes e com os produtos, etc., pensando nas pessoas, você começa a ver coisas que, inclusive, na fase de solução, a anterior, vocês nem tinham percebido. Então, é mais um filtro. Você pensou em tudo na solução, considerando tudo que tinha aprendido até agora. E quando foi entregar aquela solução na jornada, você fala, eita, nem pensamos nisso lá na fase da solução. Então, volta para a prancheta, você está na fase da prancheta. É a hora de ajustar, está no laboratório. E aí você vai lá, ajusta, porque agora na jornada ficou muito evidente que se a gente não fizesse aquilo, não seria tão bom quanto a gente imaginou no produto, na solução. Ok? De novo, repetir esse slide? Sim. Quantas vezes eu puder, eu repito esse slide. Uma das grandes funções da jornada é a gente ter uma consciência cada vez melhor, consciência, coerência e harmonia. Consciência cada vez melhor e maior sobre o quanto a gente não cuida dos nossos clientes em vários momentos que são muito importantes para eles. E não para a instituição hoje. Hoje ela cuida só disso aqui. É pouco? Não, é bastante, Gart, já é demais. Você quer cuidar melhor? Então você vai ter que se preocupar com coisas fora do seu escopo original de negócio. Talvez você tenha que pensar bem, como dizem, fora da caixa. É que não dá tempo de fazer o exercício aqui da fora da caixa, que certamente ele conhece lá dos 9 pontos, aquela coisa toda. Mas é muito legal como a gente está acostumado, apesar de expandir o pensamento ali, de tentar fazer a melhoria, a margem é sempre muito próxima, a fronteira está logo ali. Quando você olha a jornada, você fala assim, eita, que fronteira? Pode ser, inclusive, cíclico isso aí. Se Deus quiser, um relacionamento tão longo vai durar 40 anos com a minha empresa. Tá? Opa, pensei que você ia me dar mais 1 minuto, ele está acelerando aquele relógio ali, tá? Então, só para reforçar para todos,
Jornada é sobre o antes, o durante e o depois da vida daquelas pessoas que a gente decidiu ajudar no relacionamento com a empresa, seus produtos e serviços, inclusive seus funcionários. São preocupações que você tem que ter no seu mapa. Senão você, de novo, vai só com foco no produto, serviço, capacidade interna, esse tipo de coisa, e vai fazer mais do mesmo, dizendo que agora tem centralidade em experiência. Mentira. Se você não tem jornada, nem persona, você está pensando em produto e capacidade interna, qualidade. Nada disso deixou de ter importância. Só não é mais o suficiente para ser o diferencial competitivo de qualquer organização hoje em dia. Somos seres humanos, exigindo cada vez mais de seres humanos quando interagimos com eles. Por que usabilidade de software, de aplicativo é tão importante? Porque do outro lado tem um ser humano. E ali, se ficar complicado para ele, ele não vai gostar. Pode ser ótima a função lá dentro, mas se a interface é ruim, ele já vai criticar aquilo e talvez nem use aquele produto, que era maravilhoso. Mas a interação com o ser humano não teve o cuidado que merecia. Usabilidade, não é isso? Ufa! Agora o 6, 7, 8... é o refino do refino. Em 8 minutos eu vou fazer, 12 minutos eu vou fazer, em 25 minutos eu termino agora. 30 minutos a gente não fala mais nisso. Mentira. Cada ação daquela que a gente pega na jornada do cliente, lembra das coluninhas de ação? Cada ação do meu cliente na jornada agora, olha que lindo, vira o momento de você testar a hipótese. Acreditamos que a ação do cliente feita não sei onde, vai resolver o problema dele, do cliente, por meio de quê? Por meio de quê? Essa corzinha que eu não sei qual é? Quer dizer o seguinte, é o ponto que eu olho para dentro da minha organização. Na minha ficha de hipóteses, que ainda não está disponível, mas em breve, na próxima versão, eu falo do cliente, pela perspectiva dele. Acreditamos que essa ação do cliente vai resolver um problema, alguma coisa que ele queira. Por meio de quê? Num processo, uma tecnologia nova, resultando em quê para o cliente? Então, existe o ponto onde você fala sobre as questões internas, mas a todo momento a sua hipótese é sobre o que o cliente faz, o que aquilo ajuda a resolver, de que forma a gente faz, resultando no quê. E aí você vai testar e preencher cada uma daquelas ações. É mais um filtro. É o momento da equipe, de novo, parar e falar assim, isso aqui ainda é coerente com o que nós estabelecemos na jornada, na solução e no objetivo daquela persona? Não, então volta e muda. Ou elimina, faça alguma coisa, porque você ainda não virou projeto. Eu estou na antepenúltima etapa do projeto. Quando todas as hipóteses são minimamente, não irrefutáveis, mas interessantes, passaram por esse amadurecimento, esse refino ali, eu aí sim avanço para a penúltima etapa, antes de virar projeto de inovação, de melhoria, etc. Que é o que... Quem é gerente de projeto? Só para alguém que tem a função de gerenciar projetos? Se livraram, né? Mas tem gente que faz isso, tirando Ana, tem bastante gente que vive isso. E um gerente de projeto, de processos, de jornada, de qualquer coisa, ele às vezes é pego assim, de surpresa, com escopos muito mal feitos, muito raro isso, né? O escopo é muito raro de vir atrasado, com um recurso insuficiente. Projeto é sempre muito tranquilo, entrega no prazo e nunca ultrapassa nada, não é isso? Todo mundo já entendeu o sarcasmo da coisa, né? Quando eu entro na etapa 7, é aquela etapa que eu olho para a Ana, minha gerente de projeto, e falo assim, antes de eu falar disso aqui como equipe e entregar para ela este é o seu projeto a partir de agora, antes de chegar na aprovação daquele pré-projeto, nós, equipe, vamos nos debruçar pela última vez no projeto da jornada e da solução e vamos falar assim, de 3 grandes mudanças que a gente tem que tomar muito cuidado para avançar para o projeto. Uma delas, olha isso, quantas vezes a gente pensou nisso num projeto? Aquela mudança maravilhosa que nós projetamos para a solução, no produto, no serviço, etc. Aquilo ali depende para funcionar, depende que o cliente, a pessoa, mude seu comportamento. Aí, Delmar. Eu projetei uma coisa muito, perdão pelo francês, fodástica, muito boa. Mas aquilo ali só tem chance de sucesso se o outro se comportar de uma maneira que hoje ele não está acostumado, talvez nem tenha afeição àquilo, nem tenha interesse. Por exemplo, no nosso caso aqui de Pedro e Maria, uma vez eu estava num exercício desse com o grupo, e o pessoal falando, nós vamos fazer o agendamento de consultas e exames para Maria pelo smartwatch, totalmente. Eu falei, como assim? Ela vai agendar? Sim, ela vai agendar, vai cancelar, tudo pelo smartwatch. Eu falei, e a lupa vem junto?
Eu não enxergo o meu smartwatch, eu faço assim, né? Eu tinha que ter um braço mais longo para ver a hora. Dona Maria vai enxergar? Ah, não, Gart, ela usa óculos. E ela tem a fluência necessária, a desenvoltura com essa tecnologia. Aliás, é a interface mais apropriada para uma mulher de 74 anos fazer suas... Talvez para vocês seja. Não é que a solução é ruim, ela não é apropriada para Maria. E é esse o nosso jogo. Entendendo melhor para quem a gente vai entregar, será que aquele ajuste é tão poderoso quanto a gente imaginava? Ou, de repente, é algo que, na mudança envolvida no comportamento do outro, o projeto vai por água abaixo. Antigamente, a gente pegava táxi assim na rua, não é? Quanto tempo levou até todo mundo ficar confortável em ter o cartão de crédito cadastrado num aplicativo e fazer assim para chamar um carro? Levou um tempo. Até hoje tem gente que não pega, não tem segurança, aquilo ali. E é isso, é uma mudança no comportamento do cliente que talvez inviabilize o uso daquela solução. Ou seja, não existe solução perfeita, infalível e 100% útil. Porque depende de quem vai usar e do momento que ela está vivendo ali naquela ação. Outra mudança importantíssima. Será que para além desse produto ser bom e a pessoa conseguir fazer, eu tenho que adaptar todo o meio disponível, vou mudar a infraestrutura física ou digital do meu negócio para que aquilo ali aconteça? Isso é um trabalhão. Então a gente vai elencar tudo isso também. Mais do que isso. Opa, falei do ponto de contato, da infraestrutura antes do ponto de contato. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? No meio, que é onde ali, como eu viabilizo as interações, por exemplo, aqui a recepção, de repente eu teria que fazer, na estrutura, os sistemas, os processos, o treinamento das pessoas, tudo isso precisa vir à tona. E esse é o momento de preencher, como eu falei, a gente pega lá as tabelinhas das hipóteses, ou seja, as ações que tiveram as hipóteses minimamente aceitas, validadas, que têm chance de sucesso, vão ser o insumo para o preenchimento da nossa tabela de mudança, ação a ação. E aí eu começo a falar, por exemplo, Dona Maria, não, é isso, vai confirmar a consulta, tem que entender o uso do relógio, confiar na gestão de exames, entender a realização. Olha quanta coisa eu dependo do outro para que aquilo ali funcione. Vou ter que fazer uma nova interface, vou ter que integrar sistemas. E aí eu começo a elencar, gente, para quem é de projeto, quem vai ter que viabilizar isso, toda a complicação em 3 dimensões diferentes daquela solução maravilhosa que em algum momento a gente acreditou que deveria ser o novo projeto. A jornada me fez entender melhor o cliente me levou a entender as ações que ele realiza, as ações que ele realiza hoje me estimularam a pensar numa solução melhor, essa solução melhor, quando é entregue na forma de jornada, me fez repensar como ele vive aquilo ali. Ao passar por essa vivência de jornada, de como eu entrego, eu refino cada ação daquela se a hipótese tem chance mesmo de sucesso, e uma vez passado por tudo isso, é a hora de elencar, item a item, cada coisa que a gente vai ter que cuidar. E vai ter que mexer no processo, vai ter que contratar pessoas, tudo tem que nascer aqui. Essa é a lista do pré-projeto. E aí tem um risco que muita gente nessa hora com pressa, parece que faz um jogo da velha, uma batalha naval, algum jogo assim, e sai marcando, tem mudança de comportamento, e nessa aqui também, e depois nunca mais volta para verificar qual era a mudança. Perdeu a chance, porque ali o projeto, quando começa, aí a dor é outra, né? O ímpeto é diferente. Então, não façam marcação de X para dizer que se tem ou não tem. Eu quero saber o que é, porque isso vai virar item de restrição, de orientação do projeto. Tá bom? E aí, finalmente, você fez tudo isso. Eu falando, que estou danado, estou... Como é que é suíço nos meus horários hoje? O Canva, gente, que você já pode usar também no Flow, ele pode ser usado lá na etapa 5, 6 da jornada. Ele é o 8, que é a hora de fazer a visão sintética de tudo. Você reúne tudo que você fez na jornada e bota ali num mapa para que todos enxerguem aquele desdobramento da jornada. Tá? Já está disponível ali a 8ª etapa, e se você não tem a ferramenta, você também pode fazer naquela tabelinha, que é só uma tabela dizendo as ações e os seus requisitos. Tá? Mas o importante é que você resgate tudo isso e leve para que as pessoas vejam essa ação, e você adiciona as ações, as colunas, as personas, tudo que está envolvido ali na jornada, e principalmente, este é o ponto de dor que eu resolvi na minha vida a partir de 2023. Quando eu trabalhava com isso antes do Flow, eu fazia tudo isso em produtos e tabelas e coisas diferentes, e depois, na hora dos processos e tecnologia, o que acontecia? Eu ia para uma outra ferramenta.
pegava um outro produto, baixava um outro sistema, não sei o quê, modelava o processo, fazia a integração com o sistema, depois ia para lá. Não era integrado, ou seja, eu tinha vários artefatos, produtos e demandas convivendo em tecnologias diferentes, de diferentes fabricantes, o que é um outro problema, e eu nunca conseguia ter essa visão integrada. Um dos pedidos que eu fiz com a Interact lá em 2023 foram 2 grandes. Um eu quero para Mac, porque eu trabalho com Mac, é muito frustrante você não ter as ferramentas para o Mac. E 2, eu preciso que essa visão da jornada esteja 100% integrada com os processos. Eu quero modelar a jornada, a ação da jornada, e quando eu clicar no processo da empresa ou de parceiros, quando eu clicar nele, eu quero ver o processo. Eu quero abrir o processo, inclusive com automação, com integração de sistema, etc. E eles fizeram isso para mim. Eu sou eternamente grato. Aliás, é o único produto no mundo até hoje que tem um método de jornada, sem exagero, um método de jornada do cliente, que te conduz passo a passo e, além disso, num único sistema, você é capaz de modelar e projetar os processos que são envolvidos, necessários para executar aquela jornada. É o único que eu uso e é o único no mundo até hoje, e acho que ainda vai continuar um bom tempo, porque os fabricantes de produtos de processo, eles normalmente só querem automatizar processos, eles não estão interessados em métodos complementares aos processos. E a Interact comprou esse desafio e está entregando o método aí, e hoje já é possível você fazer em 4 movimentos, para finalmente chegar na conclusão. Você vai ter, olha que coisa linda, isso é poético, talvez, para muitos. Com as jornadas e experiências mais conhecidas, aí sim, a transformação que você pretende fazer nos seus processos, produtos e serviços, terá mais um vetor de influência, de orientação, e não apenas uma ambição de mercado, um problema, um defeito, o que é normalmente o mais comum. Você agora adicionou esta capacidade, ou essa habilidade organizacional de, ao entender para quem e como você entrega, você faz os ajustes internos para que aquilo seja refletido como valor para quem vive aquilo que realmente importa na organização, e não as suas engrenagens, e sim as suas experiências, suas ações que transmitem e geram registros conscientes ou inconscientes de valor naquelas pessoas. Queira você ou não, saiba você ou não, elas estão registrando esses micro momentos de valor, de experiência, de vivência ali, relacional com você. Tá bom? Então, imitando meu amigo Delmar também, botei um QR Code para vocês. Primeiro, eu só posso agradecer de novo pela paciência. Deixa eu ver se eu passei muito. 7 minutos é quase nada, né? O Lino roubou 35 meu, então... Mas, de novo, foi um prazer. É sempre muito bom poder falar... Pode chegar, meu. Sobre a experiência do cliente, a centralidade em experiência, colocar o ser humano no palco, na pauta das discussões mais estratégicas de governança, de gestão, de estratégia organizacional mesmo, porque, no final das contas, se essas coisas não são boas para nós, para que estamos fazendo, então? Tá? Então, se vocês quiserem, no futuro, eu tenho uma turma que vai começar agora em junho, a data está ali? 30 de junho, aqui em São Paulo, ali eu faço ali na Paulista, no prédio da Jovem Pan. É uma turma, uma oficina prática, 2 dias de aula, onde a gente pratica isso aí com exercícios, um grupo pequeno, todo mundo, criação e tal. Quem se interessar por isso e quiser conhecer mais, dá uma verificada ali. E se mesmo que não queira isso, quiser conhecer meu site, meus livros, etc., gartcapote.com, e esse nome estranhíssimo, é fácil de me achar em qualquer lugar, inclusive no LinkedIn, é Gart Capote. Tá bom? Obrigado, foi um prazer inenarrável, espero ter ajudado um pouquinho e fico feliz que estamos em 2025 com a jornada Reborn. Esse cliente Reborn. Bom, agradecer... inquérito agora? Não, tá tranquilo, tá tudo certo. Tá? Foi o Nilo que atrapalhou um pouco. Não, brincadeira, Nilo, você sabe, né? Bom, agradecer aí todo o conhecimento aí passado aí para todo mundo, né? A participação, a parceria de sempre, né? E também vou abrir para perguntas aí. Fiquem à vontade, tá? Pode ficar à vontade aí para... Tem uma que já está na cabeça há muito tempo. Que hora é a merenda? É daqui a pouco. Há poucos minutos. Tá? Alguma pergunta? Entregue. Dou-lhe uma. Eles querem almoçar. Querem almoçar, né? Bom, rapidinho, gente. Então, antes de almoçar... Opa! Ei. Dentro do ciclo inteiro, em quais momentos você enxergaria que uma cocriação com o cliente
seria importante para o design? Não, não lá na frente, só no teste, mas em que momento eu poderia fazer uma cocriação? Entendendo, é lógico, que uma persona vai ser uma pessoa que represente a tentar chegar mais próximo do que é muito esperado. bom. Infelizmente, eu participei poucas vezes e sei de poucos projetos que conseguiram fazer isso, com focus group, com várias formas diferentes de envolver o cliente, desde a melhor no entendimento da persona, eu já diria fase 1, você já poderia fazer, é que não é muito comum, porque tem um investimento, é uma organização que está bem mais envolvida com esse tipo de assunto. Tem produtos e empresas, nichos, que para eles é mais natural fazer pesquisa, trazer para reunião interna, né, fazer o focus group conhecido normalmente, né, bota ali um grupo de personas e clientes e dali consegue extrair algumas informações. Tem outros que já conseguem levar, por estarem mais acostumados, para o momento ali da criação, da cocriação aí da solução. Então, além de entender a persona e seus trabalhos, também envolvem ali de formas mais próximas ou às vezes mais distantes com interações online e assíncronas, mas conseguem fazer. E outras mais ousadas, startups, etc., conseguem fazer isso com mais facilidade, por não ter ainda, às vezes, o produto, né, um MVP, elas conseguem envolver também no momento da divergência para a convergência das soluções. E aí, lá nas hipóteses, o cliente vai um pouquinho se afastando até chegar ali numa fase de prototipação, lá mais para o final, aí volta a envolver de novo. Eu diria que, pelo menos nesses 3 grandes momentos desse método, você poderia usar com mais ou menos proximidade, síncrono ou assincronamente, o envolvimento dos seus clientes, numa base mínima ali interessante, né, que é o foco daquele projeto, que você aprenda melhor sobre ele e, se possível, quantos foram envolvidos no refinamento de uma ideia em algum momento. Quantos de nós, né? Fomos acessados por empresas sem nem mesmo saber, mas estávamos ajudando ali a criar um refino, um ajuste num produto, numa interface, numa solução, e era com base em pesquisas e perguntas assim meio soltas e livres, mas no final ela estava aqui tentando aprender do cliente. E tem outras que fazem mesmo, convidam, né? Convidam os melhores clientes, pegam a parte da base, envolve ali no teste dos produtos, nas hipóteses. Então, pelo menos 3 momentos. Personas, solução e depois ali no finalzinho da prototipação das hipóteses, das ideias, quando a gente vai já para uma materialização da solução. Alguém mais? Mais alguém? Aqui. Muito obrigado pela palestra de sempre. Por nada, A gente prazer. adora. Se pudesse falar mais, a gente ia estar Se aqui para deixar, ouvir. eu fico. Eu fico pensando, utilizando o ChatGPT ou a IA, por exemplo, nesse processo todo, o que você utiliza? Já deve ter feito isso umas 1000 vezes, pelo menos, para elaborar os livros e tudo. Aonde que você utiliza isso, que pode passar esse conhecimento para nós? Eu utilizo, acho, como todo mundo hoje em dia, né? Mas utilizo com muita parcimônia, com muito cuidado. Ele é extremamente enviesável e muito rápido, mais até do que um ser humano, eu acho. Você fala 3 mensagens diferentes ali numa mesma direção, ele, a partir daquele momento, é por ali que ele vai e ele vira uma pessoa com antólios. Ele é o seu conselheiro viciado numa solução pré-concebida, porque ele é estatístico. Ele realmente não está pensando. Ali ele está vendo ali o que, de acordo com aquele input e com o que historicamente ele foi abastecido, qual é a probabilidade do que ele vai dizer de te agradar. Então é uma máquina de autoindulgência, de agrado. Ele não é um bom conselheiro. Ele é ótimo, eu uso bastante para testar ideias. Ideia do grupo, aí a gente joga aquilo ali, aí cria um caldeirão ali, uma cumbuca de ideias e um caldeirão ali de experimentação. Mas, e depois pode ser ali na parte de formalização, da parte mais burocrática. Abasteceu com as informações decididas pelo grupo, testadas e expandidas com o uso da inteligência, do GPT, ou qualquer outra dessas, né, no texto, na oferta, no slogan, sabe, uma série de coisas ali. E depois, no final, ali na formalização dos documentos, você ganha tempo, né? Claro, de novo, vocês sabem, tudo com muita revisão, porque ele não sabe o que está fazendo. Saibam disso. Ele não sabe o que está fazendo. Ele vai te dizer o que ele já leu e estatisticamente é provável de você concordar. E se você não conhece o assunto, você vai concordar. E você instantaneamente se torna um expert em algo que não está correto. Então, use. Eu gosto de loucubrar com ele. Eu estou escrevendo um livro de ficção científica, nas horas vagas de meia-noite às 6,
E uso demais, uso demais. É um livro sobre inteligência artificial no futuro, distópico e tal. Então é muito bom que ele vem com informações e referências que eu nem tinha. Aí eu vou, vejo. É isso, tá? Então, trocar ideia é legal, formalizar coisas, mas sempre com a nossa revisão com os especialistas envolvidos. No outro dia eu vi um cara, dá para fazer processos com o GPT. Não, não dá. Dá para fazer porcaria em processos com o GPT. Ele vai modelar a pior coisa que você deveria estar fazendo. É igual o diagnóstico. A minha especialidade, minha paixão maior é no diagnóstico de processos, que é a fonte da melhoria, né? Uma das grandes fontes para fazer melhoria e transformação de processo. E né, não é 99%, 100% dos lugares que eu vou, até hoje, estou velho de fazer isso, todos os lugares que eu vou, eu chego lá, os processos modelados com a intenção de virar documento sobre o processo, são histórias da carochinha. Não tem nada ou quase nada de conexão com a realidade operacional da empresa. Porque o objetivo da modelagem foi ganhar 10, foi ser aprovada, foi ser corroborar o discurso coletivo daquele grupo e não exatamente encontrar a diferença que existe entre o que eu digo que faço e percebo que faço com o que eu realmente faço e como faço. E esse gap entre o que falamos e entendemos versus o que nós realmente fazemos, com o rigor da operação, é aqui que está a riqueza da melhoria, da transformação. E a mesma coisa com os GPTs da vida, que ele não sabe o que ele está fazendo, ele não analisa o processo para você, ele não propõe melhoria para você, ele não entende o seu processo. Ele interpreta os registros que ali estão e, estatisticamente, ele acha que o mais... Aí, olha o dilema. Se você tem uma máquina que foi abastecida pelo que está disponível, e tudo que está disponível na web, e isso é um desafio, eu faço com vocês agora, dura 6 segundos, qualquer processo, de exemplo de processo, no Google, neste exato momento, eu desconstruo ele em 6 segundos com você. Porque eles são processos que foram modelados distantes, completamente distantes do objetivo de aprender o quanto daquilo ali não é verdade. Isso é muito diferente. Essa máquina não foi treinada a fazer isso. Ela não sabe interpretar o que é dito e representado versus a realidade de como aquilo tem condições de ser feito e realmente é feito. Isso é uma habilidade nossa e investigativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu estou vendo pessoas e mais pessoas falando, não perca mais tempo modelando o seu processo, joga o texto que sai um diagrama, vai com Deus. Eu sei onde isso vai parar. E é amanhã, é logo ali. Não demora 10 minutos, você vai ver a quantidade de porcaria que foi perpetuada em nome de agilidade. Isso não é agilidade, é ansiedade, é fragilidade, é medo de ser questionado. É um problema interno tamanho que hoje o grande parâmetro dos experts da internet virou fazer mais rápido ou deixar de fazer alguma coisa. É o reborn. O reborn do especialista está virando assim, agora você faz em 1 hora, eu faço em 10 minutos. Vou te dar 5 dicas infalíveis. Nunca mais faça isso. Desde quando se tornar inapto? Inapto. É uma inépcia. Não é isso? Sei lá. Desde quando se tornar menos apto ou capaz de fazer algo e entregar mais rápido aquilo que você já nem sabe mais fazer, não domina, se tornou um diferencial estratégico competitivo para nós, seres humanos. Vamos delegar tudo? Eu vi um vídeo no outro dia, só para encerrar, senão eu falo direto, eu vi um vídeo ontem, eu botei lá na Bixdyn. Aliás, quem quiser conhecer a Bixdyn, Bixdyn, é uma rede diferente que a gente está criando. São poucas pessoas lá ainda, 3.000 e poucas, mas é uma rede de profissionais que não estão interessados em entretenimento e doses de dopamina e qualquer outro, né, estimulante desses, porque a gente quer ali conversar sobre as coisas com um pouco mais de profundidade. Então, é uma rede bixdyn.net, se vocês quiserem lá conhecer. Eu botei esse vídeo lá, é um TED de um especialista realmente de tecnologia em inteligência artificial, e ele fala assim, será que realmente esse caminho que estamos trilhando nesse exato momento, com a velocidade que estamos tendo, e o futuro, essa self-fulfilling prophecy, profecia autorrealizável, é esse o único caminho? Ou a gente vai para a anarquia da inteligência ou para a distopia do controle extremo? Não existe um caminho intermediário? Por que essa velocidade toda e por que essa necessidade de hoje a baixar a cabeça e responder para as empresas? Ou faz isso ou você vai ficar de fora. Quem disse que a gente tem que ficar de fora? Quem disse que tem que ser nessa velocidade? Qual é o controle? Qual é a garantia? As consequências?
aquela inteligência artificial japonesa lá, Sakana, o nome é ótimo, né? Sakana. Ela não apenas se reescreveu, como mentiu para os pesquisadores, se multiplicou em outros servidores e expandiu o seu horário de atendimento, porque ela ficou com medo de ser desligada. Eu acho que a gente não precisa ir por aí. Já vimos filmes demais que contam o destino desse caminho, né? E é isso a mesma coisa para o nosso lado profissional. Vamos usar? Vamos, é claro, tem que ter lá no Interact, tem que ter nos sistemas, para nos ajudar aquela tarefa mais chata, preencher, chegar a uma análise, avaliar dados, mas você tem que saber fazer conta ainda. Senão você aceita que aquela conta está certa e de repente não está. Então, nós precisamos continuar aprendendo e participando dos processos decisórios. Se a gente não mantiver a nossa análise crítica nesse sentido, nós seremos realmente obsoletos em muito pouco tempo. E eu acho que não é esse o objetivo de usar a tecnologia, né? Vou fazer o quê? Vou olhar o pôr do sol dia e noite? Nem tem, né? Vai enjoar. Então, acho que dá para usar até certo ponto e sempre com a nossa observação criteriosa, tá? E não esse negócio... Abre um LinkedIn da vida, o que você vê lá? Posts criados pela inteligência, com imagem criadas pelo GPT, publicados a partir de agentes e inteligências respondendo. Acabou, é a internet morta, né, que chama hoje em dia. Já tem esse termo, né? Já ouviram? A internet morta. O conteúdo é produzido pela máquina, curtido pela máquina, respondido pela máquina, consumido pela máquina. Não tem mais seres humanos naquela relação. Qual era a intenção da rede social mesmo? Aproximar pessoas, não era esse o conto da carochinha? E agora só as máquinas estão brincando lá dentro. Então, na Bixd, a gente não tem algoritmo de entrega e nem quer esse tipo de comportamento. A gente quer trocar ideia e ter mais dúvida do que certeza. Beleza? Valeu. Tem mais? Se deixar, eu falo, hein? Acho que é isso aí, né, galera? Vamos almoçar, né, gente? Vamos almoçar. Tem que expulsar ele do palco, né? Não.